Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, bro. Tranquilidade, Rafoca. E você, tá bem? É isso, estamos bem, graças a Deus. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Quiridones. Tudo bom, Quiridão? Tranquilo, daquele jeito, né, meu irmão? E aí, tá preparado pra temporada 2025? Vamos que vamos, quebrar tudo, irmão. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Isso, a gente tá com um convidado especial que é o Fábio, dono do Stones Bar. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por você ter acho que- aceitado. A resposta padrão, assim. Obrigado pelo convite. A gente obrigado. saiu antes. né? Mas é isso, cara, só vou fazer um momento de jabá rapidinho aqui, tá? A gente tem uma parceria com a Skol, você vai começar a treinar ou já treina, tá procurando suplementação de qualidade? A gente vai deixar o site deles aí na descrição, o nosso cupom também que é o DONAMARA10, qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo, você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele também, vai estar na descrição aí o contato. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui, música autoral aqui de São Paulo. Sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles, no site www.cervejaazul.com, que vai ter lá toda a programação. Se você tem uma banda, quer tocar com uma estrutura bacana, deixa seu som lá que eles vão dar uma apreciada e chamar para você para fazer um som. A gente tem uma parceria nova agora com o Nando. Nando Viana, ou Nando Vieira. Nando Vieira, Nando Vieira, que é um barbeiro monstro aqui de São Paulo. Ele agora aí, barbeiro, ele atende a domicílio também, vai estar na descrição aí o contato dele. E é isso. Fabião, 20 anos fez esse ano o Stones, né? 20 anos. Cara, muita história, né, velho? 20 anos abertos, mais 2 anos de reforma. Aham. Muito tempo, muito tempo. Mas, assim, cara, de Stones 20. Eu tenho mais um tempinho antes de Metrópolis, que eu comecei no Metrópolis. Isso em... Senta que lá vem história, né? Cara, comecei em 1998. No Fevereiro de 98 eu comecei a trabalhar no Metrópolis. O Metrópolis é aquele que é na Consolação, né? Isso, era na... Pode crer. Falava pra todo mundo, cara, na Avenida Paulista. Eu falei, mas Paulista ali, aquele pedaço não era Paulista. Não, era um pedacinho. Terminava Angélica, já caía naquele pedacinho da Paulista, na frente da Praça dos Arcos. Ali era o Metrópolis. E Fábio, Antigo pra caramba. e antes de tudo isso, mano, como é que a música entrou na sua vida, cara? Quando você tinha, como é que... Cara, música, eu sempre gostei. Curti muito música. Eu novo queria tocar alguma coisa. Eu posso falar uma coisa assim que eu acho que acaba deixando um pouco de dono de bar meio puto da vida, porque fala que dono de bar de música ao vivo é músico frustrado, né? O cara não tem capacidade de tocar, de cantar, ele resolve ser dono pra mandar nos caras, né? Então, ele faz isso. E desde jovem, ganhei uma guitarra quando eu tinha 13 anos, 14 anos. A primeira guitarra, uma Golden, que eu tenho até hoje em casa. Foi um presente e tentei tocar. Cara, dava trabalho, dava preguiça. Mas, vida seguiu. Agora, com bar é assim. Essa história vem uma coisa de família. Meu avô, meu finado avô foi meu exemplo de vida. Ele sempre fez muito pra nós, assim. Ele sempre foi uma pessoa muito próxima. E eu não tive pai. Minha mãe era separada. E meu pai faleceu, tinha 14 anos. E meu avô foi meu pai, né? Então, e ele sempre teve a família muito próxima, ele sempre nos ajudou e tal. E ele quis que a gente estudasse. E ele trabalhava, ele sempre trabalhou, sempre foi comerciante. Então, acho que por isso que eu falo a questão de comerciante e não empresário. Colocava a mão na massa. E eu aprendi muito com ele. Então, resumidamente, para chegar na parte de bar, era uma época, a gente tinha voltado. Cara, eu tinha morado no Mato Grosso, tinha morado em Cuiabá 1 ano, porque ele arrumou uma sociedade de uma gráfica e mandou a família inteira, vamos todo mundo para lá, todo mundo para Cuiabá. Isso em 92, 93. Aí ele trabalhou 1 ano e meio na gráfica com minha mãe, meu irmão, tinha um sócio, e eu estudando. Me formei colegial, aí comecei a trabalhar lá, enquanto eles trabalhavam em gráfica, tentava fazer virar, eu trabalhava em videolocadora. E eu peguei experiência, videolocadora, e lá não deu certo, a gente voltou para São Paulo. Voltou para São Paulo e meu avô era assim, tipo, ele tentava ajudar, ele
trabalhou muito e ele sempre juntava uma grana, comprava uma casinha, comprava uma coisa, aí na hora que a coisa apertava, ele vendia a casinha e usava a grana, então ele pegava uma grana e falou, ó, vamos montar um negócio para ver se a gente faz funcionar, vamos montar uma outra coisa para ver se faz funcionar. Quando a gente voltou de Cuiabá, ele montou uma videolocadora, como eu tinha experiência, pra gente administrar, pra eu gerenciar mais ou menos. E a gente ficou um tempo trabalhando e, cara, era difícil, tava complicado. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer psicologia, mas não dava para fazer as duas coisas, né? Era mais complicado. Foi quando apareceu uma oportunidade, ele falou, Fábio, vem cá. Ele falou assim, cara, tem uma oportunidade de um bar. Eu nunca trabalhei com isso, num bar. Eu sei Faço nem beber. Não faço ideia como é que Cara, você sei trabalha com beber, isso. tem um pouco de entendimento de administração, era videolocadora, mas era uma coisa pequena, era com a minha mãe e meu irmão. E eu não sei, mas se o senhor está disposto a investir, eu vou trabalhar, vou aprender. Ele falou, você tá, é para pegar firme, vamos pegar, a sua vida vai mudar. Eu falei, não, tá bom. E, cara, isso foi lá no Metrópolis, fiz uma reunião, era um bar já antigo, já na época já era um bar antigo, já de rock, uma coisa que eu adorava, né, que eu sempre gostei. Mas a ideia já era montar um bar de rock ou você chegou Não, lá e já não, tinha uma eu caí, estrutura já meio tinha, já era rock? era um bar Entendi. funcionando, tinha sociedade e tal, mas tinha dificuldades, tinha problema de sociedade, tinha dificuldades financeiras no bar e tal, falei, tinha que trabalhar para aprender e tentar fazer virar. E fizemos reunião, tal, meu neto vai trabalhar, eu tinha 21 anos de idade, 21. Ele é esforçado e eu tive que me comprometer literalmente com os caras, falei, não, não tô aqui para brincar. Então eu me lembro que no primeiro dia, depois fechou tudo certo, teve uma grana. Aí no primeiro dia, eu cheguei para trabalhar, cara, eu olhei aquele balcão assim, cheio de bebida. Isso eu falo para todo mundo, assim, cheio de bebida, tudo quanto é bebida. Eu falei, cara, e aí? Ou eu bebo tudo isso, ou eu vou trabalhar, e é para ganhar dinheiro, para fazer o negócio funcionar. E eu, não, é isso aí. Aí dei uma parada com bebida, parei e fui me dedicar ao bar, cara, de corpo e alma. Quando eu ainda fazia faculdade, eu ainda fazia psicologia, e eu trabalhava praticamente todos os dias, o bar abria já de quarta a sábado, e não dava mais para estudar, né? Eu, tipo, já tava, não estudava mais, o pessoal da faculdade me ajudava com uma prova, com os trabalhos, não dava. Aí larguei mão e me dediquei 100% ao bar. E assim, foi quando eu entrei, assim, tudo, cara, você tem todo tipo de motivação, as pessoas te motivam positivamente e as pessoas te criticam, mas você tem que procurar transformar isso numa motivação positiva também. E o que eu ouvi de um sócio na época, assim, que são essas coisas que eu falo, eu gosto de falar porque me incentivou mesmo, me forçou a trabalhar, a aprender. E o cara falou isso, ele falou que tinha muita amizade com o cliente, ele falou, ó, puta, vai entrar um moleque pra trabalhar aqui, mas ele não sabe nada, ele não sabe nem distinguir um uísque importado de um nacional. E aí eu falei, realmente, não sei, então o que eu posso fazer? Vou aprender e sei lá, vou provar, não é porque são provar, mas provar pra todos, pra mim, que eu posso fazer. Sim. E assim, entendo que quando eu comecei a trabalhar, não é uma coisa puta, foi o vovô rico que deu a grana, tá? Cara, era uma coisa que meu avô investia para a família poder trabalhar, que era para todo mundo poder sobreviver. Então, isso foi um ânimo para mim, foi uma energia. Falar assim, cara, eu não posso comer bola, não posso fazer besteira, porque isso aqui é para ser o ganha-pão. Porque a família precisa disso. Então, eu fui trabalhar pensando nisso. E trabalhar num bar. Cara, num bar, né? Um bar de música, um bar. Então, pra mim era maravilhoso. As primeiras vezes, primeiros shows, as bandas tocando, os músicos, cara, som, fala que do caralho, né? Os caras tocando, que foda, não toco porra nenhuma. E os caras fazendo e cantando. Eu falei, eu achava incrível. Você lembra a primeira banda lá que você colocou pra tocar, mano? Cara, eu não fechava a banda ainda, mas eu me lembro
da primeira quarta-feira, que foi uma banda de rockabilly. Caraca. Foi a Crazy Legs. Puta, eu tenho um CD dos caras. Crazy Legs. Tenho um CD dos caras. Crazy Olha que Legs, foda. mas com o antigo vocalista. Era com o... Eu esqueci o nome dele. Se ele vê aí, me perdoa, mas eu esqueci o nome dele. Foi a primeira vez, um rockabilly que eu achei incrível, batera tocando em pé e tal. Isso, e assim, falei, cara, é um show dentro do bar, do meu bar. Uhum. Então foi. E assim, eu vi toda a parte funcional, toda a parte legal do show, da bagunça, né? Do que é o bar. E eu fui conhecer toda a parte operacional, a parte chata, a parte de administrativa, a parte não tão engraçada, muitas vezes, né? Imagina. Então, e eu falo que o bar, quando começou, cara, era tudo muito roots, tudo muito, a gente fala, tudo muito rock and roll, tudo muito podreira. Era uma época, assim, de podreira mesmo. Cara, o som era umas coisinhas simples. Era uma mesa de som, eu me lembro, não tinha técnico. A mesa de som era uma mesa de madeira. Juro por Deus, a mesa de som era uma mesa de madeira, que eu me arrependo de não ter guardado essa mesa. No momento, naquela época, eu pensei, falei, eu devia guardar isso. Cara, abri um case de madeira e tinha uma mesa de madeira. Eu devia, no momento eu pensei, eu preciso guardar essa mesa. Essa porra eu vou pendurar em algum lugar, tal. Mas aquele pensamento, hoje a gente fala, passa rápido, assim, passou rápido, dane-se, deixa pra lá. Mas era uma mesa de som, 6 canais, 8 canais, que o garçom, que era sobrinho de um dos sócios que operava, fazia o som e tal. Cara, e era tudo iluminação, umas coisinhas muito vagabunda, muito badarosca. Cara, era muito roots, era muito. É o que a gente ia assistir nos lugares, achava muito louco, fiação, bagunça. Você quando jovem, moleque, você não queria saber, você queria curtir. Curtir, beber, Sim. tentar pegar mulher, né? Fala pegar mulher, os caras falam como se fosse assim, tentar, molecão. Meu, era muito louco. E eu não sei, depois de um tempo, vamos lá, depois de um tempo, nós acabamos colocando um outro sócio que ele tinha também uma experiência de administração. E esse cara também me deu muita força. Eu tive meu avô, eu falo meu avô, foi meu pai, foi meu chefe. Ele era o único cara que eu falava assim que mandava em mim mesmo para fazer as coisas. E eu tive os sócios que me ensinaram muita coisa boa e muita coisa ruim. E eu tive 2 sócios também muito bons lá no Metrópolis, e segundo que entrou também, que ele me deu muito apoio de fazer algumas mudanças, algumas alterações, que teoricamente eu tinha uma mente mais atualizada, mais fresca para algumas coisas. Então, por exemplo, cara, você começar a trabalhar com comanda de papel, que na época não tinha nada, do tipo, você tinha que comprar ficha para pegar bebida. E Bem coisa de quermesse, né? sim. Então, aí eu coloquei, falei, não, mas isso aqui fica um monte de papel parado. Porque quando eu comecei a trabalhar, cara, e assim, eu volto a falar, comerciante, porque eu trabalhava, fazia conta, depois, um dia dava um movimento, cara, a gente ia pro balcão, ia servir bebida, ia atender, depois caixa, ia fechar as contas, era sempre eu e um sócio. Então a gente foi começando, era uma casa que dava pouca gente, tava em dificuldade, tinha um públicozinho, mas tava patinando bastante. Então, Ali foi foi trabalhando. Em meados de 98? Cara, 99, eu entrei em 98, fevereiro de 98, 99, 2000. E como que era o marketing de divulgação da casa? Marketing, Nem cara, pensava não. nisso. Cara, isso era boca a boca. Boca a boca, né? Essa parte, eu que entrei com o tempo, fazendo, porque gostava de ouvir 89, gostava de ouvir, na época não era rádio, era Rádio Kiss, eu não me lembro. Zé Mas assim, então, tipo, depois de muito tempo a gente precisa fazer propaganda na rádio. Olha, o que tinha de propaganda? Cara, fazia jornal. Saía naquela revistinha de Guia de São Paulo, do Estadão ou da Folha. É o que Que tinha tinha lá, quando vinha algum repórter para ele fazer uma reportagem, né? Tipo, fazer uma reportagem sobre o bar, dava as impressões dele e tal. Não era uma coisa paga. Era E de vez em quando eles ofereciam, né? Tipo, uns espacinhos assim para
pra gente divulgar. Mas era isso que tinha naquela As época. plataformas, né, de divulgação que tinha na época. Sim, né? sim, era o que tinha. Nada, isso aqui, meu. E era caro pra cacete também. Então, era caro, Rádio era ainda. difícil. Nossa, devia ser. Rádio era muito complicado, Sim, muito imagina. complicado. E não tinha, não. E naquela época também você não tinha nem condições, né? Não, cara, era um bar pequeno, assim, teve um nome forte, mas era um bar pequeno, não era, Uhum. não tinha grana para isso, né? Então a propaganda era boca a boca, era o público gostar e voltar, as bandas também trabalharem e Porque a banda também traz divulgar, público, né? chamar público, trazer público. Sim. Então, putz, era nosso marketing, não tinha. Uhum. Então, e assim, a gente ia trabalhando, entrava uma grana, mudava alguma coisa, reformava o negócio, aí era uma propaganda positiva, mas, cara, putz, pintou, caramba, trocou o assento das cadeiras, eram umas coisas assim. E com o tempo, eu fui assim, talvez por ser mais novo, estar um pouco mais ligado nisso, eu fui assumindo a parte da agenda. Fui pegando a agenda das bandas. Então, tudo comecei a marcar, não, eu comecei eu a marcar a agenda. E, cara, eu nem lembro como começou, de que forma, mas comecei a olhar as bandas, algumas que funcionavam, tinha umas que, quando eu entrei, já estavam iniciando um projeto dentro da casa, que tiveram momentos, putz, tem épocas excepcionais na noite, trabalharam muito bem, não era só rock, tinha uma banda, o Francis falou dessa banda, inclusive que eu assisti, que era o Soul Gang, com o Beto Luke. Sim. Cara, foi a primeira banda que eu vi uma coisa assim, que até hoje é difícil achar. Também, mas é uma big band trabalhando à noite. Era uma coisa que até o palco assim aumentava, era, cara, um vocal, Beto Luke, uma cantora, tinha 2 tecladistas, tinha baixo, guitarra, batera e metais, 2, 3 metais. Então era um big band, assim. Era às quintas-feiras. E era muito bom. O som era muito bom. Os caras vieram de Vitória, faziam um puta som legal. Puta som legal. Que era, cara, era peso. Era acima do som, cara, como tem metalheira, essas coisas que a batera batendo, o som da casa não dava conta. Então, cara, o som da banda é que funcionava. Uhum. Em cima disso, a gente eu fui vendo a necessidade. Eu falei, cara, eu tô vendo que isso aqui não tá legal. A banda começa a ser um pouquinho mais profissional, um trabalho um pouquinho mais profissional, e o som ainda é muito amador. O som é muito para trás. Então, aos poucos, a gente foi conversando com o sócio, vendendo a ideia. A gente precisa melhorar esse som, precisa melhorar, cara, precisa pôr umas caixas melhores, umas caixas de grave melhor, o palco um pouco melhor, iluminação, que usava as luzes de croque, a fiação pendurada. Cara, na época lá, Metrópolis era do tipo, tava rolando som, tal, e eu me lembro disso. Uma vez caiu o som. O que foi? Saí caçando o cabo, a emenda tinha soltado. Porra. Aí eu fui lá, puta merda, vou tomar choque nessa porra. Ó lá, junta o fio, liga tudo de novo e vambora. Sim. Então, É isso, faça você mesmo. então a gente tinha que começar então, a minha ideia era o seguinte: se a banda era o principal produto e era algo que a gente buscava profissionalismo na banda, né? Buscando, acho que nem tinha esse conceito. Era o rock and roll e acabou. Então, buscando um pouco mais de profissionalismo, porque sempre tinha uma discussão, uma briga entre músico e dono de bar. O dono de bar não era profissional, nem para lidar, nem para pagar. E o músico reclamava, em contrapartida, o dono de bar reclamava que o músico também não era profissional, nem para tocar, nem para fazer o trabalho dele, ou para abusar de bebida, ou para droga, qualquer coisa. Então, eu falei, cara, alguém precisa quebrar esse paradigma. Então, eu pensando assim, a mim, no meu bar, né, no meu negócio, alguém precisa quebrar esse paradigma, quebrar essa ideia de, cara, ou alguém começa a tratar como algo profissional, ou nunca vai para frente. Então, a gente foi melhorando, assim, eu via comparando com outros bares da época que trabalhavam também com som um pouco melhor. Então, cara, se o nosso produto principal é isso, é um bar de música ao vivo. Então, a primeira coisa que se fala de bar, pô, é bebida, é cerveja gelada, é uísque. Cara, mas a cerveja é um produto e eu sempre vi a banda também como um produto do bar. Ele é um produto. Sim. Que tá se vendendo. Então, para isso,
se a gente se preocupa em uma geladeira a mais para gelar cerveja, um produto melhor, que não seja falsificado, a forma de atender o cliente da melhor forma, da maneira mais rápida possível. Cara, eu tenho que transferir isso também para a banda. A banda também fazer um trabalho profissional, também profissionalizar o produto banda. Então, aos poucos, conversando com banda, sempre. Tinha aquela crença, meu, você sabe o que você está falando. Eu falei, cara, a gente precisa. Você me cobra resultado, eu também tenho que te cobrar resultado. Mas para a gente se cobrar assim, cara, vamos profissionalismo do seu lado, profissionalismo meu. Sabe, que tá ruim o som, né? Vamos mexer. Vamos colocar um som melhor, puta, retorno. PA, vamos melhorar o PA, iluminação. Aquela coisa, né? Assim, eu vou dar estrutura pra vocês, mas eu também quero, né? Que venha também uma banda profissional que chegue aqui, né? E tenha o melhor som possível, né? Porque eu vou estar dando essa possibilidade. Sim, com certeza. Tem um músico, um famoso músico da noite, que já é falecido. Muita gente conheceu nas antigas, é o João Kurk. João Kurk foi da banda Rockcover, assim, a banda quando eu comecei, né? Era a banda Rockcover. Era uma banda muito forte na noite. Agregava muito público, era muito bom. Mas os caras cobravam o resultado também da casa. Os caras eram chatos pra caramba. O João era chato pra caramba. Então, o João... Eu vi uma situação acontecer num bar que os caras simplesmente botaram na mesa e falaram, ou melhora o som ou a gente para. Eu nunca tinha visto. E eles pararam. Eu não vou dizer o bar, o lugar, pra não... mas quem é daquela época lembra que era um todo-poderoso da época. Cara, e quando eu vi aquilo, eu vi na página da internet, que era a página, quando as bandas tinham suas páginas, tá? Quando começou essa parte de página de internet, Sim. que eu mas já não me lembro que ano foi, que eu vi assim, cara, que eles fizeram um comunicado, que eles iam parar no bar e tocar, porque não atendia as condições de som, não tinha som para eles trabalhar. Eles não iam sei lá, eles não iam se aceitar isso mais. Cara, eu acho que o caminho que eu tô levando é o certo, porque, olha aqui, eu não vou deixar os caras falar isso pra mim. Eu não vou, você é louco. Expor é ainda doido. o bar. Vai expor, não, eu não vou, você é doido. Aí fala, não, tudo bem, eu vou despeitar, eu vou xingar, o prejuízo é meu. Questão séria. Então, em cima disso, graças a isso também, o João Kurk agir assim, certo ou errado, cara, se eu ver por um lado, acho que tá certo, por outro lado, acho que é errado em expor da maneira que foi. Mas, só que isso aí me deu mais ânimo. Eu falei, tá vendo? Olha aqui, não vamos passar essa vergonha. Então tá na hora de melhorar, cada vez mais profissionalizar. A gente poder cobrar a banda o que precisa. Tratar o músico como um profissional. Ele não é um profissional formado. Tem muitos autodidatas tocando. Tem muitos músicos que não sabem ler partitura. Cara, antigamente eu achava demérito. Cara, estranho, o cara não sabe. Não. Depois, mas isso passou logo. O que eu vi, cara, o trabalho que o cara faz, o que ele executa, questão de tirar de ouvido, tocar as músicas. Cara, sim. Não. E ainda assim ele é um profissional. Então, cara, tem que tratar como um profissional. Vamos cobrar profissionalismo deles e vou dar qualidade de profissional para eles. E foi dando certo, foi funcionando. Cara, as bandas foram melhorando, né? A estrutura da banda foi melhorando, consequentemente, a estrutura da casa foi melhorando, consequentemente, a estrutura da banda foi melhorando. Cara, pô, aí dá pra gente poder falar, cara, eu tô vendendo um produto muito bom, também tô tendo a condição de vender um produto muito bom pro Até para público. outras bandas também, né? De saber que tem um lugar ali que você pode contar com uma estrutura legal pra poder tocar. Sim. E como minha esposa fala, né, que a concorrência é salutar, esse é o termo que ela usa. Então, concorrência é muito bom, porque você vê um bar melhorando, você também vai melhorar. Você tá melhorando, você vê os outros veem você melhorando. Então, Porque também se não tiver concorrência, você se acomoda ali, né? Com certeza, eu sempre vi isso. Mas não dá. Então, para nós, cara, trabalhar, assim, eu vi que o próprio, de novo, eu não comecei, eu comecei dentro do meu espaço, mas eu não comecei essa onda, mas eu vi que o mercado foi se profissionalizando, melhorando a noite em si. Cara, isso é muito bom. Porque novas bandas foram aparecendo, novos músicos foram aparecendo. Cara, trabalho profissional, trabalho bem feito. E é o que a gente precisa.
O bar é um bar de música ao vivo. Porque a questão é, o Metrópolis antigamente ele não era, ele era um bar de conversa, eram uns caras meio, cara, os caras antigão, que montaram um bar, de sentar para conversar, fumar, e de repente eles colocaram um piano bar, em cima de um piano bar, e traziam um públicozinho, e viram que a música foi funcionando. E, puta, faz o seguinte, pega esse pedaço, tira as mesas ali, afasta as mesas, coloca a banda ali. Então, pronto. Então, muitos bares começaram assim, né? Tipo, colocando a música como algo para agregar mais um público, um pequeno público. Pô, ele segura público. Pá, dá uma miséria aí pros caras. Dá a janta para ele, dá um prato de sopa quente. Cobra um cover, cobra cover R$5 aí para dar para fazer a graça aí, para dar de caixinha pros músicos. Então começou dessa forma, é um bar que ele colocou música porque chamava público. É assim, e o Metrópolis também foi assim. Com o passar do tempo, o cara falou, não, tem que mudar esse conceito. É um bar de música ao vivo. Então, a geladeira não tem que ser boa, o produto da cozinha não tem que ser boa, as mesas e cadeiras. Cara, o palco também tem que ser bom, também tem que ser proporcional ao tipo de produto que a gente está vendendo ali. Então, a minha ideia sempre foi transformar o bar em um bar de música ao vivo, que ele é algo que centralizasse visualmente para o palco, para as pessoas. Cara, eu venho aqui simplesmente ou principalmente pela música. Sim. Então, eu quebrei essa questão de era um barzinho que colocou banda só para trazer os amigos, para agregar um pouquinho mais de público, um pouquinho mais de gente. E eu vi os outros bares fazendo isso também. É que a música acaba ficando em segundo plano ali pro dono do bar às vezes, né? Você já pensou diferente, você trouxe o som primeiro, em primeiro lugar, tanto que você investiu na qualidade. Hoje tem muito bar que é assim, cara, põe, que nem você falou, põe ali, deixa só um palco, um equipamento bem bunda e é isso. O cara só se preocupa com lá, mas não entende, não tem essa visão que você tem. É muito mal. Que a música vai trazer a galera, vai fazer a questão do mal necessário, o bar, sabe? entendeu? Tipo, pô, também eu tenho que ter a porra da banda, isso não é uma merda aqui, meu. Eu ponho a banda, mas, é assim, eu vejo muito bar. Eu assim. toco em bar, Eu vejo muito assim, botequinho que coloca, às vezes, voz e violão, tal. Mas, todo mundo olhando feio, funcionário olhando feio. Não consigo atender, não consigo conversar com o cliente. Um músico parece, cara, coitado, não parece que o cachorro caiu da mudança, porque eu tô tocando ele no cantinho quietinho. Aí fica, desculpa, né? Todo final de música não é obrigado, é desculpa. Porra, meu. Não, é foda isso daí. Tá ligado. Então, você tem que ter uma ideia diferente. Volto a falar. Se o meu produto principal é a banda, eu tenho que investir diretamente, acreditar nisso e falar, cara, todo mundo entenda que sem isso aqui não funciona. Sem a banda, não funciona. É isso, é um bar de música ao vivo. Acabou. Aí também é aquela coisa, né, das bandas falam assim, porra, pra tocar lá tem que ser uma banda boa, não vou levar qualquer banda pra lá, não vou montar qualquer banda pra tocar lá. Então isso meio que ajuda também a galera pra tocar. Tipo, de falar assim, porra, lá só vai ter banda top, né? Então, pô, se eu quiser tocar, então vou ter que ter uma banda. Então isso agiliza também a cena do rock ali, da galera de querer tocar também. É de falar, porra, vou tocar no Metrópolis lá, mano. Não é qualquer um que toca lá, né? As próprias bandas que estavam tocando, elas também começaram a melhorar justamente isso. Cara, vamos melhorar porque a coisa tá melhorando. Então eu vi isso. E também, muita banda, cara, esperando a oportunidade de tocar, se esforçando a fazer algo melhor. O conceito de música pra gente, assim, da forma de tocar, né? O conceito da forma de tocar sempre foi uma escola mais próxima do original. Você tocar um cover mais próximo do real. Sim. E naquela época nós entramos muito com o repertório internacional. A gente fez umas coisas... Eu falo gente, porque todos nós, né? Fiz umas coisas doidas no pensamento para tentar agregar... eu não vou dizer elitizar, mas melhorar o padrão da casa. Então tiveram algumas coisas... Repertório, por exemplo. Cara, na época, o repertório era 80%, 90% internacional. Porque tinha um conceito de quem fazia nacional... Naquela época, assim, é porque não sabia tocar direito. Não sabia cantar direito. Não sabia cantar inglês. Então cantava os nacionais. Naquela época tinha isso. Assim. Não é pra me xingar, dizer que eu sou... Mas eu pensava isso, mas, cara, era o que se falava, era o que passava. Então a banda, quando não tinha
cara, não tinha equipamento para fazer um som mais próximo, não tinha pegada. Eu gosto, cara. Fazer um Legião. Pô, não é por nada. Não, eu não tô zoando, eu curto pra caramba, mas também. Não, você pode entende? falar a verdade. Essa Eu sei que você linha. não gosta. Não, cara, você é louco. É louco, não. Tô zoando. Então, tinha isso a gente trabalhava com essa. Vai na parte de banda, o repertório era 80%, 90% internacional. Até pelo lugar que você tava também, né? É um lugar mais. Algumas coisas com o elitizado, cliente, que assim. nós mudamos algumas até para modificar um pouco o tipo de cliente que frequentava, para mudar a ideia do cliente. Algumas coisas que eu sei que iam me perguntar, né? Por exemplo, o porquê de boné. Não entrava de boné. Cara, não entrava de boné, não entrava de regata, não entrava de tênis. Naquela época era assim, a gente colocou isso. Foi uma forma de, da mesma maneira, modificar a cara da banda com palco, com estrutura, porque um palco legal, uma estrutura legal, o próprio músico ele para de se vestir igual que assim tivesse indo sei lá, num boteco de praia, ele tá um pouco mais apresentava um cara de músico. Também começou a cobrar um pouco do cliente isso. Não era necessariamente mudar o tipo de cliente, mas mudar a postura do cliente. E eu me visto, eu uso terno em alguns lugares, eu uso bermuda e boné em outros. Então, às vezes, em algum lugar, e de acordo com a mudança, a gente acaba tendo uma postura um pouquinho diferente. Então, naquela época, era necessário. Uhum. Tinha essas mudanças, tinha a questão de, cara, começou a dar um pouco mais de movimento e para você identificar direito a pessoa, naquela época nem câmera tinha, quando começou a colocar câmera, as câmeras que você via um borrão, não via porra nenhuma, então para identificar no caso de uma briga, de uma confusão. Então a gente mudou um pouco o conceito da casa para mudar um pouco a cara do público. E o que eu vi na época, assim, que as pessoas elas não pararam de frequentar, elas só mudaram o hábito. Porque era o cara que ia lá de bermuda e chinelo. Falando, tudo que eu tô falando isso aqui, cara, é 98. As coisas mudaram. Hoje é diferente. Mas o cara vinha de bermuda e chinelo e ele, cara, sentava na mesa, sentava na cadeira, botava o pé na mesa. Então você conversava com ele, mas era uma coisa muito mais à vontade. Se mudando um pouco a própria vestimenta, mudando a forma de tratar também com o cliente, ele foi mudando o hábito. Não que ele não fizesse, eu não fizesse no final da noite, 7 horas da manhã, a gente ia tomar uma cerveja, vai ali no canto, ali no Riviera, naquela época foi fechado, mas ali na Consolação tomar uma cerveja e tava de zoeira. Mas ali naquele lugar tinha que mudar um pouco, mudou um pouco a ideia da casa em si. Começou a agregar um outro público também. Começou a trazer público diferente. O senhor não deixou de ser um barzinho de música ao vivo, um barzinho de música, nem tinha esse conceito, mas um barzinho, tal, qualquer, para se tornar um bar de música ao vivo. A gente teve épocas muito boas lá. Metrópolis, eu tô até falando muito sobre o Metrópolis, que a Metrópolis foi uma escola incrível para mim. Incrível. Questão de banda, como que você falou que puxou a responsa das bandas, né? Você que Fazer agenda. ia nos lugares pra meio que de olheiro pra ver, ou elas vinham até você e você fazia uma seleção, ele fazia tipo um ídolos ali, com os caras pra tocar uma música. Não, Você não. Cara, eu Não, recebia não. muito material de banda. Muito material. Muita fita cassete. Pra quem não sabe, fita Aquela cassete é cassete. aquela com... Cara, recebia muito. Rebobinava da fita cadeira. cassete. Isso aí. Você vinha com uma bique junto. É. Né? Cara, era muita fita cassete. Muito material. Então chegava Tinha até você as todo bandas, tipo, no caso. muito material, muita coisa. Então, eu gostava de ouvir as coisas, eu gostava de assistir a banda, então de vez em quando eu ia ver num lugar, saía para ver num bar, quando eu dava um tempo para assistir um pouco. Eu gostava de ver, assim, é claro, como eu falo, a questão da concorrência, saber o que os concorrentes estão trabalhando. Então a gente acabava, porque na época tinha um eu esqueço desse termo. Existiam alguns bares que eles tinham um tipo parecido de público com um tipo parecido de bandas. Tinham outros bares, os pubs. Naquela época, pub eram bares menores, você podia considerar de música ao vivo, ligados à música ao vivo, bares inferiores, que tinham outros tipos de banda. Sim. Então, existia, eu não vou lembrar o termo. Então, aquele grupo de bares ali, então a gente
A gente olhava muito esses bares. E eu sabia que eles também olhavam É nicho, você queria dizer? tipo um nicho, sim. O cara tá na ponta da língua. Se eu cuspir, cai aqui. E os pubs tinham outras bandas. Então, e normalmente os pubs eram que tinham umas bandas que tinham menos cobrança, bandas um pouco mais. Cara, era o som um pouco mais displicente, um pouco mais à vontade, assim. Sim. Então tinha uma separação muito grande disso antigamente. Hein? Hoje, cara, não mudou. Mudou, tá tudo um padrão muito bom de som que toca em todos os bares, pubs, como já tem bares menores, bares maiores. Mas antigamente tinha isso, então eu gostava de assistir. De vez em quando eu ia, cara, passava num pub, só, cara, mas era passar coisa de meia hora, 40 minutos. Era mulher que tinha que voltar para trabalhar. Então eu corria lá para ver um pouco da banda, voltava correndo, às vezes ia com sócios lá para dar uma olhada, eles também gostava de olhar. Já tem uma história, nós fomos no... Cara, eu acho que era... Por coisa vai ficar puto. Na época nós fomos no finado, mudou de lugar, ele não acabou. Eu não sei se era o The Wall, não sei se era o Dimitri. Eu vi uma banda. Café Pipiu? Não, Pipiu não. Pipiu tá aí, né? É. Mas, cara, Alcatraz. então, foi um desses. A gente foi ver uma banda e meus sócios que quiseram ir juntos. Aí a gente foi. Ele foi entrar pra assistir e eles tudo meio. Cara, os caras trabalhavam com bar, mas tinha mais das antigas, né? Vamos entrar e tal. De repente, aí veio, pagava tanto de entrada, a gente pagava, e era cerveja, chopp à vontade, chopp à vontade. Tem as duas. Os caras já torceram o nariz, puta, é um público muito estranho e tal. Aí quando eu tô vendo a banda, ele vai assistir um pouco, era a banda hoje tá dureza, que era uma banda de zoeira, tipo cara com galinha de borracha amarrado no microfone e tal, cantando umas besteiras e tal. Aí eu olhei um pouquinho assim, cara, puta, não, muita zoeira, tá, mas é engraçado. Escuta, vocês não acham, tá? Quando eu vi, os dois estão lá na porta já me chamando. Eu falei, vambora. Não quero isso aí, não. Porra, mas era assim, eu falava, meu, tem as bagunças, mas, cara, a gente tem que ouvir um pouco do som, pra saber. Falei, não, nada, não esquece, nada a ver, tá bom. Então, eu ia de vez em quando com eles, aí era meio complicado, eu acabava indo sozinho dar uma olhada. Pensei que você ia assim. falar que era Mamonas Assassinas, né? Não, mas Perdeu a oportunidade você de fazer sabe que Mamonas Mamonas aqui. não, mas Utopia, primeira Isso. banda, tocou no Metrópolis. Não era do meu tempo, mas Utopia tocou no Metrópolis. Tocou antes de vocês Tocou, assumirem lá. é. Pode crer. Antes de eu entrar em 98, eles tocaram lá. Me contaram depois, aí tinha um cara lá que era cliente, que gostava de empresariar a banda, ele montou os Pamonhas Suicidas. Original pra caralho. Eu aí, assim, os caras na época botaram dinheiro do Metrópolis, então eu não sei onde é que tá esse CD, tá lá o logo do Metrópolis, lá, Pamonhas Suicidas. Olha que foda. Putz, isso coisa de pesquisa aí. Aí, aproveitar, seguir a O onda, hype, né? né? É Então, isso. Então daí você decidiu sozinho fazer o... Então, aí eu comecei a olhar assim e eu recebia muito material, então eu vinha assistir muita banda. E tinha muito. Acabou funcionando assim, muitas bandas acabavam se separando, é meio tipo movimento celular, assim, de reprodução. Então, uma banda acabava, montava outras duas. Sim. E os caras não tinham uma pretensão nenhuma de sair dos lugares que eles gostavam, que davam condições de trabalho e condições de cachê literalmente melhores, né? Ligeiramente melhores para eles. Sim. É isso aqui, ó. É esse aí. Pamonhas Suicidas, é isso aí. Dá pra aparecer aqui? Ai, caramba. Depois põe na edição. É. Então, iam montando outras bandas, né? Eles iam separavam, montavam outras bandas. E como eles já conheciam, já entendiam como aquele nicho de bares gostavam, então eles buscavam fazer um produto de qualidade, procurar músicos de qualidade e montar novas bandas. Sim. Então acabava ficando mais fácil para mim, né? Pô, legal. Então era dessa maneira. Foi isso até era de 98 até 2004, 2002 foi quando eu recebi uma proposta
para montar um bar. Aí iniciar um bar do zero. Era um bar na Vila Prudente, um bar na Zona Leste. Era um bar, na verdade, era um bar de pagode, o antigo Dormentes Bar. Esse bar ia fechar, se eu entrasse na sociedade, esse bar ia fechar, nós íamos reformar e abrir como um bar de rock. Mas surgiu essa proposta, você ainda tava tranquilo lá no Metrópolis ou você tava pensando já Não, em... tranquilo, tava tranquilo. Eu estava trabalhando, muita coisa foi melhorando no Metrópolis, a gente foi profissionalizando muita coisa. E com o tempo eu também fui deixando um pouco a parte de... Cara, de novo, era lavar copo, bar, não que eu não faça, não que eu não goste de fazer, mas era necessário porque não tinha funcionário. À medida que o movimento foi aumentando, a gente foi colocando pessoas para suprir essa falta. E aí você passava a ficar mais na parte de observação. Então tinha mais tempo livre, entre aspas, mais tempo livre. Sim. Mas, assim, eu não podia exercer muito a minha função de jovem, porque, cara, tinha que trabalhar. E eu também conto uma história em que eu falo assim, meu avô me ensinou muita coisa, e meus sócios também me ensinaram. Cara, e eu aprendi uma coisa com um sócio, uma vez, tinha umas meninas vieram fazer promoção lá no bar, e tinha uma menina linda, linda, uma moça, e eu fui lá paquerei, conversar, e acabei combinando de sair com ela. Beleza, numa sexta-feira, um sábado, saí com ela, marquei no outro dia, saí, e a gente foi no barzinho, sentar pra tomar um negócio, lá no Elefante, em Pinheiros. Cara, deu um certo horário, meu sócio me liga. Ô, Roberto, tá, Roberto. Fábio, onde você tá? Ô, Roberto, deu uma saída, tava... Como sair? Você tá louco? O bar tá cheio de coisa pra fazer, o que você tá fazendo aí? E assim, na época a gente precisava trabalhar mesmo, né? Falei, putz, ele me deu um puta no esporro. Eu respirei. Não, tá bom, Roberto, beleza. Cara, eu não fiquei puto com ele. Sinceramente, não fiquei puto. Até fiquei com vergonha, porque ele tava certo. Mas Eu falei, a ó, garota a gente- valia a pena, a garota valia a pena. Dar aquela largada. Na época, não, né? Na época, assim, cara, ela parecia Daniele Vinitz. Ah, Caraca. valia. Tá certo. O Robertão. Não, Entendeu, Roberto. sabe, minha mulher tá assistindo isso aqui, amor. Olha, vai ficar brava comigo dessas histórias, por favor. Até mandar um beijo pra ela. Ela falou pra eu mandar um beijo pra Viviane, pra minha esposa, senão meu filho vai nascer com cara de podcast. Não, mas é passado. Não. É a história da vida. É, outros tempos. É, outros os tempos. tempos. Então foi interessante, que aí o cara, falou, preciso ir embora, preciso trabalhar. Vocês querem mais água? Tem... Não, Tá de tô boa. bem, obrigado. Quer uma cerveja? Não, tranquilo. não, obrigado. Levei a menina pra casa dela e fui trabalhar. Cara, isso foi uma puta lição pra mim. Uma puta lição. E assim, eu não tava ali. Ah, você é dono. Cara, isso é uma coisa que põe em você. Depois você passou aquele momento de deslumbre, você para pra pensar, você ser dono de alguma coisa, cara, você tem que se dedicar muito pra aquilo funcionar. Você tem que representar aquilo. Então, é o que eu fazia no bar. Fiz durante muito tempo. Ainda faço, mas numa proporção um pouco menor, né? Senão, não tenho vida, né? Se eu não Sim. casava, eu não fazia filho. Né? Então, Sim. porra. Então, mas eu aprendi isso, não vou dizer duras penas, não. Mas foi uma pancada que me colocou no lugar, assim. Isso foi importante. Então, aí voltando, depois que eu recebi, uns anos depois, recebi a proposta de montar um outro bar. E eu fui conhecer, né? Conheci o sócio de lá, tal, era um dos sócios do Metrópolis também que me levou lá. E ele falou, tá, vamos fazer. Então a gente ficou 2 anos informando. Aí deu muito problema de sociedade e tal, mesmo antes de abrir. E chegou um tempo e falei, cara, não dá. E eu vou. Aí a gente acabou fazendo um acordo, um acerto, eu acabei ficando no bar. Tinha mais os outros 2 sócios, investidor, que ficou por conta do antigo sócio. Ficou o sócio do bar durante um período, que era o mês do Metrópolis, foi um período, mas logo depois saiu. E aí eu eu assumi a administração para abrir esse bar. E foi, cara, foi uma experiência maluca, foi doido mesmo. Criar tudo, pensar tudo. É, porque aí no caso... Na verdade, meu sócio, ele continuou na abertura, nós abrimos o bar, mas ele ficou mais um período, depois um período ele saiu, que aí ele ficou só com o Metrópolis. Mas, cara, foi...
É, porque aí no caso você montou uma coisa meio que seria a sua cara, né? Sim, sim, nós iniciamos do zero. É. Então nós Metrópolis, quando você entrou, já tinha uma Sim, estrutura a e gente tal, trabalhou né? para crescer e tal, mas já estava estruturado. Ali era uma oportunidade de você estar botando a sua cara ali, o jeito que você queria, da forma que Sim, sim. você O pensava. mais próximo, mais Uhum. próximo. Questão da região, Fábio, porque você tava ali no centro, ali no cartão postal de São Paulo. E pra ir lá pra Vila Prudente, hoje é muito bem estruturada, mas há 20 anos atrás era um pouquinho diferente. Você chegou a fazer. Sim. Foi de boa pra você isso? Cara, Você te preocupou em algum momento ou foi tranquilo? Você de cara você falou, não, é isso mesmo e. olha, São Paulo é grande, né? Tinha público para tudo quanto é lado. Então a gente tinha um pouco de público que vinha da Zona Leste. Uhum. Quando a gente optou, quando a gente divulgou, trabalhou a ideia de montar um bar, muita gente falava, pô, mas é a Zona Leste, lá na ponta, lá na PQP. E assim, o pessoal o mais próximo ali é Moca, é Ipiranga, Ipiranga. Então, barra... o pessoal não vai lá eles não ficam na região, eles não frequentam essa região. Eles vão para o centro, eles vão para Pinheiros. Daí eu lembro que eu falava, cara, talvez eles não frequentem porque não tem algo de qualidade. Sim. Não tem algo legal para eles frequentarem. Então, Fez sentido. por que não? Então, vamos trabalhar. Existem alguns bares, mas frequência é muito pequena, barzinho pequeno, mas por que o povo vem para cá, pro Metrópolis, por exemplo? Por que não fica lá naquela região? Talvez porque não tem uma casa legal lá. Então, eu coloquei essa ideia na cabeça. E vamos trabalhar em cima disso. E a gente foi pensando desde a criação do nome, que nome vai usar, tal. O, o nome, na época, a ideia de usar um nome era Live Music Bar. Era para se chamar. Aí eu gosto sempre de escrever, live, tal. Aí eu escrevi de trás para frente. Vocês já escreveram live de trás para frente? O que que é? Evil. É mal. Cara, quando eu vi isso, eu falei, esquece. Você pessoas, não, esquece. Aí, que aqui não a gente vai usar. Aí a gente fez uma associação. Todo mundo pergunta, cara, qual que é a história do nome Stones? Tem a história, a bonita, né? E a mais próxima do real. Bonita, Stones, ligada a Rolling Stones, tal. Tem um pouco disso. Mas, na época, o bar chamava Dormentes, porque lá tem muita madeira, muito dormentes. Dormente é aquela madeira do trilho de trem, coloca embaixo do trilho. E além de dormente, tem o que lá? Pedra. Tem muita, porque é um bar rústico. Então, cara, Stones junta pedras, junto com o nome, com Rolling Stones, com rock, beleza, esse é o nome, Stones Music Bar. E aí foi isso, nós inauguramos em outubro, cara, setembro, outubro, agora, outubro de 2004, inaugurou o Stones. Então faz 2 meses que fez É. 20 anos. Eu fiz 20 anos agora de funcionamento. Quais foram os maiores desafios que você teve ali no começo? Porque assim, como a gente tava conversando antes, né? Ali no Metrópolis já tinha estrutura ali e tal, você meio que entrou e acrescentou. Como o Stones ali, você estava criando uma cara nova, qual que foi a dificuldade ali, os maiores desafios que você teve ali no começo? De tá fazendo uma parada sua ali na Vila Prudente. Bom, primeiro foi aprender com a estrutura do local, né? Aprender com a estrutura do bar. Por mais que você monte ele da maneira que você está acostumado, que você tem um entendimento que trabalhando assim funciona, tal, dá menos trave, entrada e saída e atendimento, você está trabalhando num espaço novo com gente nova. Isso leva tempo para pegar. E o maior problema foi agregar público, fazer público. O Stones é um bar, você pode colocar, eu já coloquei, cara, 1.100 e poucas pessoas na noite, nos tempos áureos. Tem umas épocas que podia, assim, que gostava de casa lotada. Mas no começo era muito difícil agregar público, foi isso. Eu tô falando, tudo é aprendizado, né? Eu montei o Stones, eu inaugurei em quase 30 anos, em 98, um pouco mais jovem, relativamente jovem. E eu achava que eu sabia de tudo. Eu achava que eu entendia, achava que eu ia montar. Lembra aquele filme Campo dos Sonhos? Que tem um termo que fala, if you build it, they will come. Se você construir, eles virão. Eu pensei assim, vou montar o bar, um pouco dentro da soberba, até para... Não, a região também tem tudo isso, mas eu vou montar, vai estar associado à Metrópolis, vai lotar. Não foi bem assim.
Eu levei em torno de 1 ano e meio para fazer o bar funcionar. Então, nós trabalhamos muitos sábados lá no bar com um público de 10 pessoas, 20 pessoas. Mas para mim, normal, quando cai assim, quando você tem um choque de realidade, beleza, é isso, vamos trabalhar para crescer. Então, sempre conversei com todos os funcionários, com todas as bandas, falei, cara, a condição era um pouco menor, mas entenda uma coisa, não há problema que tenha 20 pessoas, não há problema que tenha 10, não há problema que tenha 50. O que eu quero que essas 20 pessoas voltem. Eu preciso que elas voltem. Então vamos fazer o melhor possível para que no sábado seguinte tenha 25, no outro 30. As pessoas podem reclamar de tudo. Perdão. As pessoas, elas podem... eu quero que as pessoas elas elogiem tudo. Elas vão reclamar apenas de uma coisa. É só isso que a gente tem direito de deixar eles reclamarem, que é da falta de público. De resto, não pode reclamar de nada. Então, o trabalho é esse. Agora, quem quiser, quem estiver disposto a investir, vamos lá. Então, foi assim. Foi 1 ano e meio trabalhando para você começar a criar um público, trazer um público, porque tinha um quê também, que a pessoa até podia gostar do bar, mas muita gente esperava, falar, não, eu gosto do bar, mas eu só vou lá se ele estiver bom, se ele estiver cheio, se estiver bombado. Normal. Então, fui buscando público aos poucos para que, a partir de um público X, número X de pessoas, que você já cria um volume de público, as pessoas passam a gostar e passam a frequentar. Então, esse processo levou 1 ano e meio. E a primeira banda que tocou lá no Cara, Stones? A primeira banda, estreia. então, nós fizemos uma festa na terça-feira e na quarta-feira inaugurou. Eu não me lembro qual era, se foi Armagedon, na época Armagedon que tocou. Teve Armagedon, teve uma outra banda, teve mais alguns músicos, eu não me lembro direito. Eu perdi, nesses 20 anos de Stones, eu estava procurando material antigo. E eu tinha fotos, um álbum de fotos, inauguração, e eu perdi. Enfiei não sei aonde e sumiu, eu não tenho mais isso, nas memórias, lembranças. Então, eu tenho uma outra foto de um outro amigo. Ele já era daquela estrutura que ele é hoje? Quando você inaugurou? Sim, sim, basicamente sim. Mudei alguma coisa. Na época, mudei alguma coisa. A parte de fora foi reformado, tá mais à frente. A parte interna manteve-se um padrão. Mudou cor. E com o tempo eu fui mudando, atualizando alguma coisa e tal. Então eu mudei um pouco o palco, aumentei um pouco o palco era flat, eu subi a parte de trás. Na época trabalhava-se assim, né? Então, mais posição de palco, essas coisas, posição de banheiro, basicamente era aquilo. E a divulgação da casa continua na mesma parada? Rádio, então, aí, nota? Hoje, nessa época tinha mais força rádio, né? Então eu conseguia trabalhar com rádio. Tinha parceria com rádio. Isso que eu ia te perguntar, como que você fez pra, Cara, fazer a parada virar mesmo depois de 1 ano e meio? Eu tenho 99% de certeza que quando a Rádio Kiss começou, não sei se vocês ouviram, a transmissão da Rádio Kiss, ela não tinha marketing, não tinha mídia, não tinha propaganda nenhuma. Eles falavam e tal, de repente ficava em silêncio, que era o intervalo. Não tinha propaganda. E eu procurei para divulgar na Rádio Kiss. Eu tenho, se não fui o primeiro, fui um dos primeiros. Eu não consegui falar com alguém na época. Aí depois começaram a trabalhar e tal. Não consegui. Mas a gente fez o trabalho trabalhava com Rádio 89, que era que trabalhava bem, né? Então, a gente começou a divulgar, fazer inserções de 30 segundos, chamando. Pô, legal. E esse trabalho, de novo, além do trabalho de rádio, um pouco do trabalho de formiguinha, de cativando o público aos poucos. Sim. Sabe, jogando propaganda para o pessoal da propaganda, assim, mandando uma mensagem pro pessoal da Folha, do Estadão, para aquele guiazinho e tal, para eles virem aqui frequentar o bar, tipo, para ver, é o frequentador escondido, né, sei lá. Ele falava, eu comi isso aqui, não gostei, bebi isso, eu gostei, blá, blá, blá. Então, era assim, e fazia esse trabalhinho de formiguinha, assim, cara, 1 ano e meio, quando você fala 1 ano e meio, com 1 ano e meio eu falei, não, agora o bar tá funcionando. Teve algum caso engraçado que aconteceu durante esse perrengue aí? Digamos perrengue assim, desse 1 ano e meio aí. A correria. Alguma correria que você fala assim, caraca, quase me lasquei por causa disso. Nesse período, cara, eu não me lembro nada assim.
E teve os problemas de, queda de energia, fiação dá um problema. Cara, aquelas épocas também, época de briga, os bares, o pessoal era mais violento, mais bravo, então tinha esses estresses a mais. Hoje o pessoal é mais zen, mas a época era, cara, às vezes saía umas confusões que era complicado. Metrópolis saía, Stones, saía umas zicas. E como você conseguiu conciliar os dois? Ou você largou assim, entre aspas, né? Você deixou um pouco mais de lado e ficou como você conseguiu administrar os dois? No ao meio mesmo do tempo, assim? caminho, quando abriu, quando a coisa, de novo, quando caiu o choque de realidade, que a coisa estava difícil, eu tive que assumir 100%. Então foi essa a questão. Meu sócio ficou exclusivamente no Metrópolis, não dava mais, e eu fiquei exclusivamente no Stones. Então eu saí da administração do Metrópolis e deixei para eles, né? Eu continuava com a agenda. E deixei, e passei a cuidar exclusivamente do Stones. Cara, eu trabalhava todo dia, dormia lá, dormia no escritório, tal, porque sempre pensando. Pra mim, a melhor coisa é trabalhar, tá lá, trabalhando, e você tá sentindo o cheiro do lugar, tá sentindo. Então, acordava, tá pensando o que eu posso fazer, o que dá para fazer, o que a gente consegue, que banda trabalhar, que data, o que eu posso fazer para melhorar dentro da casa. Sim. Vivi um tempo lá, literalmente. Mas é isso, né? Viveu a parada Sim. mesmo. Mas era também, volto a falar, puta aprendizado. É quando eu achei que soubesse de tudo, aí resolvi abrir um terceiro bar, né? Aí eu tem um peguei o Wild terceiro. Horse em 2008, também a mesma coisa. Mas era um bar formado, tinha um ano de funcionamento. Reformei, mudei meio que da água para o vinho, assim, para deixar ele parecido com o Stones de Metrópolis, coloquei as mesmas bandas e tal. Aí a mesma coisa, era um outro tipo de público que derrubou. E levei mais 1 ano e meio para funcionar o bar, fazer funcionar. Eu achava que tinha aprendido e me lasquei de novo. Mas também para seguir, porque a ideia são bares distintos, com suas características, eles sobrevivem sozinhos, mas eles têm uma proposta de trabalho muito parecida. Essa linha de trabalho, um atendimento melhor de garçom, as bandas com mais qualidade, proposta de qualidade de som com as bandas e tal. Então, é isso. Em termos de tamanho, o Stones era o maior, né? Era o que tinha mais capacidade de público, tanto que a gente fez alguns shows médios lá. Qual que é a capacidade dos Stones hoje? Não, a mesma quantidade, mas hoje você trabalha com 700 pessoas, 600 pessoas, trabalha com volume menor. Porque tá mais mal acostumado, assim, tipo, você põe um pouco mais de gente, então, tá cheio, putz, não dá pra andar, tal, tinha um pouco, hoje é um pouco assim, porque tá mais acostumado com casas menores, né, com um público menor. Aquela casa que você consegue chegar, você consegue ir ao banheiro tranquilo, você consegue sair, Sim, né? relativamente bem, sem se esbarrar nas pessoas. Para Metrópolis era... a menina no banheiro pegava 8 caras no meio do caminho. Era a mesma coisa, era muito louco. Nossa, o banheiro era um corredor, parecia um corredor polonês, assim. E o pessoal adorava. Tanto que o casal, quando ia pro bar lá, se a menina no banheiro, o cara ia junto. Você é louco. Deixar aí. Se o cara ia no banheiro, a menina ia junto. Era assim. Então eram tempos diferentes. Então hoje a gente trabalha assim, é claro, o mercado mudou, a proposta mudou. Hoje você trabalha com bares um pouco menores. Então hoje você tem um volume de público um pouco menor para a noite. Acho que a internet mudou um pouco o comportamento das pessoas, a paquera através de aplicativo. As pessoas, os jovens já não saem tanto, não tem essa frequência. O estilo musical não é um estilo da moda, né? Então, se bem que rock nunca foi, né? O rock sempre foi entre safra. Você acha que deu uma mudada na questão da cena? Teve, sei lá, vamos colocar aí de 10 anos pra cá, como a MTV ficando extinta, você acha que isso de alguma forma é da mesma época que você sentiu isso ou não? Ou foi menos tempo pra cá? Não sei se por conta da MTV. Porque não sei dizer, sim. Cerveja Azul, acho que você conhece, né? O Kaká, ele veio aqui, só que a proposta do bar é totalmente diferente do Stones, né? Era mais bandas autorais, né? Enfim. E ele, como veio aqui gravar com a gente o episódio, falou que depois que a MTV parou, cara, o movimento já era. Morreu um pouco, diminuiu muito por conta disso, né? Porque a galera mais jovem já não tinha mais aquela referência. Tem MTV, tem banda ali, os caras lançando
né? Sempre banda nova, tal. Clipe bombando ali. Clipes, né? E com a internet também, né? Hoje você quer ver um clipe, você não vai esperar passar, agora a gente esperava na MTV, né? O Sim, top esperar 10 lançar. pra ver o primeiro lá que você queria ver, lá do Metallica, sei lá. Hoje você vai no YouTube, você põe o clipe, você vê na hora. Você acha que veio nessa época essa mudança? Eu ou nunca não? fiz Veio essa depois, assim? associação com a queda da MTV. Até porque a MTV nos últimos anos era, Já tá cara, era, um pouquinho, era, né? era, cara, era pop TV, era muito pop de TV. Era muito assim. hip hop, Sim, pop. então, o que eu me lembro naquela época, cara, falando parece que eu tô velho, né? Porra, Somos todos jovens, né? não, eu sou menos jovem que vocês. Tá tudo é mais isso, na casa dos 30. É 30. Gostaria. Cara, naquela época, O Stones é mais velho que eu, cara. naquela época, tipo, nos anos 80, tinha muito, a cena do rock era muito forte, né? Então tinha muita banda nacional que cresceu, que nasceu na noite, né? Na cena. Sim. Então, São Paulo, Brasília. Rio de Janeiro, não me recordo, mas assim, São Paulo tinha muita coisa. O finado Aeroanta, que era uma casa que muita banda tocou. Então, tinha isso, o rock era a força do jovem, era o estilo do jovem. Depois do passar do tempo, entrou a mídia, a televisão lançava coisas diferentes. E o que eu via do rock, que o rock ele se mantia sempre na entre-safra. Então, tipo, teve a época da lambada. Depois, quando a lambada caiu, não tinha o que colocar. Era o rock. Aí teve a época do, cara, de novo, do pagode, do samba. Eu tô falando a época forte que a mídia batia, que era Gugu e Faustão. E então, o rock sempre ficava meio de lado, mas quando não tinha mais, quando enjoava desse estilo musical, o rock voltava. Para nós, teoricamente, nunca afetou tanto naquela época, porque existia um público de rock, frequentador, tal, existia um público que gostava. Realmente, nesses últimos anos, parece que não está tendo uma renovação do público de rock. Eu não sei, eu vou puxar um pouquinho para o meu lado a parte correta da coisa administrativa. Durante um bom tempo, a gente estava bloqueando, proibindo a entrada de menor de idade. Até por conta de problemas, tal. E assim, eu tinha muitos clientes que falavam, cara, não trago meu filho aqui, ele passa a frequentar junto com os amigos casa de pagode ou casa de sertanejo. Então, quando você ia ver, o cara já caiu naquele estilo, que era um público jovem que frequentava lá e que ele tinha acesso. Ele, menor de idade, podia beber, podia aprontar. Então, a gente sempre sofreu fiscalização, a gente sempre foi cobrado. Era complicado. Então, e eu senti isso muito uma época que eu barrei mesmo. Cara, por conta de muito problema que estava tendo, eu segurei a entrada de menor de 18 anos. Depois de um tempo, eu vi que não tinha uma renovação, até o próprio cliente reclamava de não trazer filho, de não ter público tão jovem. Então, nós conversando com o advogado, pegando a coisa certinha, sem autorização certa, para entrar menor de idade acompanhado dos pais. Então, hoje, você entra menor a partir de 14 anos, entra no bar acompanhado dos pais. E é uma coisa que os pais falavam, cara, assim eu consigo trazer meu filho para esse estilo musical. Mas, não só da questão do jovem, isso, o comportamento da população no geral, eu senti que mudou um pouco. Porque o bar era para ouvir música e para paquerar. Tinha muita paquera. E perdeu isso. De novo, internet, Tinder. mudou muito isso. Então, no final, o que eu vejo hoje em dia, as pessoas que usam o Tinder, né, parece que os mais velhos usam o Tinder, usam os bares como porto seguro. Em vez de se encontrar num lugar estranho, aleatório, tipo, se encontra dentro de um bar, cheio de gente, só dá para conhecer a pessoa. E se rolar, beleza. Se não rolar, tá bom, tô em casa aqui, tô seguro. Sim. Não vai tentar nada. Então, Você falando dessa mudança de público, na sua visão ali, qual a galera mais colava ali no início e a galera que cola hoje? Qual que é assim, a diferença de idade? Hoje é o pessoal mais velho, naquela época era o pessoal mais Sim. novo. Qual que é essa mudança de público dali de 2004 para 2024? pro estilo de rock, estilo musical, sempre foi um público, cara, era dos 25 aos 45 anos. Tinha até gente mais jovem e mais velha. Mas o legal da casa de rock, o legal do bar de rock, é que tinha essa miscelânea de público. Tinha gente jovem e gente velha. Ninguém te chamava de tiozinho ou de menininho. Então, tinha esse mix. Você tinha baladas que frequentavam um público jovem
E tinha os bares de rock, que eram público, cara, o público jovem e o público velho que curtia, mais velho, não velho, mais velho curtia o rock. Cara, se misturava e era tudo beleza. Hoje a gente vê um público um pouco mais velho, hoje em dia. Se era naquela época a partir de 25 anos, hoje a partir de uns 30, 35 anos para frente. Não que não frequente público jovem, mas na média o público é mais velho. Sim. É uma pegada um pouco diferente, assim. Ô, Fábio, eu queria fazer uma pergunta pra você. Porque ali em meados, ali no começo dos anos 2000, teve aquele boom do hardcore, do emocore e tal. E tinha muitas casas de show que tocavam assim. O Stones, ele não tinha aberto essa porta pra essa galera, porque eu não lembro de ter visto bandas tipo autorais assim tocando no Stones. O Stones era mais pra bandas cover, bandas pra tocar pra galera assim. No final de semana, na verdade, à noite, forte sempre foi o cover. As bandas de cover variado, sempre foram. E é o que era o comercial, era o que funcionava. Então as bandas autorais, não rolava. A gente chegou a fazer uma vez ou outra, dia de semana, mas Pra ver como é que funcionava, né? O termômetro, né? mercadologicamente falando, eram as bandas de cover que funcionavam. Naquele tempo era um rock mais pesado, tocava, como eu falei, era 70% de internacional, 80% internacional, e era um rock mais pesado, era classic rock mesmo. Já na época do Stones, assim, já começou nessa linha, mas aí foi mudando um pouco mais, na linha do classic rock, foi pro rock and roll, do rock pop, então abriu um pouco mais. Hoje em dia, a gente vê mais na linha, assim, o classic rock hoje caiu muito. Vejo tocar muito menos, trabalhar muito menos com classic rock. Uma outra casa, uma outra banda, uma outra música, tudo pontual. Com alguns momentos, assim. Mas na linha mais pop rock. Outros estilos musicais, cara, emocore, hardcore. Nunca trabalhei. Também, eu acredito, por não ser tão comercial. Tá? Não ser tão comercial para público. Então, eu falo muito porque assim. O que eu digo assim, o que eu digo, sempre falei é o seguinte: o som que se toca no bar é o som que eu gosto, mas não é o som que eu quero, é o som que o público pede. Então, as bandas falavam para mim, Fábio, escolhe o repertório. Cara, não sou eu que escolho o repertório, são vocês. Algumas músicas eu pedia realmente para não tocar, porque algumas músicas, cara, era imã de briga. Qual? Os caras que me ouvirem, o pessoal das bandas antigas que me curioso ouvirem, agora. elas vão lembrar. Cara, Killing a Name, Fear of the Dark, cara, era muito pesado e dava briga, dava confusão. Até hoje? Tocar Não, Fear of hoje the Dark mudou, lá? mudou, Ah, tá. mudou. Hoje rola tudo bem, mas o pessoal lembra aquela época que pedia para não tocar, Cara. mas eles não entendiam isso. Cara, dá briga. Agora, também, tem uma música que não tem nada a ver com esse estilo, que às vezes as bandas gostavam de tocar, um pouco de flashback. Cara, juro por Deus, por 4 vezes que essa música tocou, por 4 vezes saiu pau. Era Freak Out. Nossa. Freak Out. Cara, era Freak Out. Era briga. Eu não acredito, cara, anos 70, assim, e briga, mas a confusão, aí separa, mas não pode ser. Aí num outro show, um outro dia, Freak Out. Cara, eu não acredito. Mas o que acontece? Os caras estão, sei lá, chegou uma hora que eu falei, para de tocar essa porra. Porque uma outra banda gostava de fazer um pouco de dance, de flashback, além do Beto, né? Uma outra banda gostava de fazer um pouquinho de medley, alguma coisinha de flashback. Cara, dava briga. Eu falei, pelo amor de Deus, esse som. Mas tinha, ó, voltando pro rock, metal, pesado, algumas coisas. Hey Ho, Let's Go. Do Ramones. Puta que me... Meu Deus do céu. Abrir a roda. O pessoal queria abrir a roda. Então, não dava para fazer botar um repertório mais pesado, Sim. mais porradaria, mais abre roda, que não rolava. Porque assim, no caso, a gente, por exemplo, tinha, pra essa galera, assim, tinha um hangar, né? Que era lá na Sim, Armênia, sim. que era com uma galera mais do Hangar hardcore. 110. Isso, do Santidé. Que lá, eles, como você tinha falado que, porra, difícil deixar uma galera mais menor de idade entrar
no Stones, lá tinha que lá seriam as matinês, né? Começava às 7, terminava às 11, 11h30 no máximo ali. E tinha um público ali pra aquela galera, né? Mas você falando, eu ouvindo você falar assim, que realmente ali o Stones era já mais pra um outro tipo de público, né? É pra uma galera Sim. mais do rock, aquela galera que quer sentar e tomar cerveja e ouvir uma música. É aquele nicho que eu te falei, É. aquele estilo. Algumas casas um pouco mais pesadas Sim, e outras fazendo um pouco mais pop. Mas basicamente aquele nicho. sim. De aquele tipo de público. Por isso as bandas elas acabavam se repetindo nessas casas. Então o Hangar ele não entrava nesse nicho, assim, era É. uma outra pegada, uma Que era pegada mais diferente. de música autoral e bandas da cena de punk, Música hardcore e autoral, tal. eu vou falar pra você, uma coisa que sempre pensando no que era antigamente, sempre pensando nessa cena, assim, até pra criar novas bandas. Cara, eu sempre pensei em trabalhar um dia com autoral. Sempre pensei em pegar, só que assim, eu não tenho como trabalhar final de semana, que é o dia que o pessoal pede o variado, é o cover. E eu sempre quis trabalhar um dia com show autoral. Tipo, cara, põe 3, 4 bandas, 2, 3 bandas, e eu monto alguma estrutura que eu tiver de equipamento, uma batera, o corpo, para as bandas poderem vir. Eu não posso pagar. É um dia que não é funcional. Sim. Mas, cara, eu sempre pensei em abrir um dia um espaço. Mas eu sempre vi, quando eu vi sobre essa situação, então eu sempre vi muitas críticas em algumas bandas autorais. A porra, meu, a- o bar tá abrindo para tocar, meu, não paga nada pra gente, ou tá abusando da gente, se aproveitando. Eu falei, não é essa a questão. Eu Você tá abriria o abrindo espaço. espaço. Então eu cobro o valor de entrada para ser repassado para a banda, 100%, não haveria problema algum. Eu tenho esse projeto, eu tenho essa ideia. Sempre tive essa ideia. Até para, tipo, remeter um pouco aos anos 80, que tinha os espaços, a cena mesmo dos shows autorais que o público ia assistir. Isso lá fora, na gringa, tem muito isso. Sabe, que toca esse som autoral que o público curte pra caramba. Sabe, o Sami, que é ele é um brasileiro americano, ele mora em Seattle, ele fala dos shows dele, que ele faz shows lá nos bares, que meu, o americano gosta de ouvir repertório autoral, gosta de ouvir coisa autoral. Mas nós, no Brasil, a gente tem uma, 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 uma formação diferente. Eu acho que é uma coisa mais geográfica. Eu sempre disse o seguinte: para nós, isso vem desde aquela época, né? Eu sou do tempo, daquela época que no bar, para você assistir um show de uma banda famosa, uma banda foda que você é muito fã, cara, ou eles vinham uma vez na vida, ou na morte, ou eles, cara, nunca vinham. Eu vinha em final de carreira, porque era muito caro, é continente, os caras vêm de outro continente para fazer um show aqui. Então, as bandas da noite, elas simulavam o show das bandas que você é super fã, que você ouviu o seu rádio, no rádio, toca fita, CD. Então, ali você ia num bar assistir um show de uma banda que ele ia tocar diversos repertórios, diversas músicas, né? Um repertório totalmente variado, mas de músicas que você ouviu no CD do seu carro, no toca-disco do seu carro. Então, você queria isso, porque ali era a representação que você tinha do show do artista que você não conseguiria ver. Você ia ver um Pink Floyd, você ia ver um Iron Maiden, você ia ver um Você Purple. não ia ter a oportunidade de assistir os caras ao vivo, mas você tem a oportunidade de ver uma banda cover, né? Tocando. Isso, no bar. Era isso que as pessoas esperavam. Sim. Então é diferentemente lá, cara. Um amigo músico também, quando morou um tempo em Londres, eu lembro da história que ele contou que ele foi tocar num bar e ele tocou uma música com os caras, sabe? Todo mundo elogiou, legal, mas, cara, muito bom, mas e a sua cara? Eu, como assim? Você não pôs a sua cara, você reproduziu o original. Não é essa a ideia. Aqui a gente curte a banda tocando Beatles, mas que o cara toque do jeito dele. Você vai tocar do seu jeito, vai pôr a sua cara, vai pôr a sua essência no seu instrumento, na música. É isso que a gente gosta. Por quê? Aí você vai entender que os caras estão tomando um café aqui do lado, tava o David Bowie sentado ali no café do lado. Sabe, os shows eles tinham. Eles estão lá no lugar deles, né? Onde esse rock foi criado, que para nós, cara, naquele tempo, pra gente ter acesso, tinha que ter muita grana para poder viajar, não tinha acesso o cara vir para cá. Então,
a, a, a música ao vivo no bar, ela atendia essa demanda, essa necessidade, que era você ouvir ao vivo o show dos artistas, das bandas que você é super fã. E é isso que acontecia no Metrópolis, que acontecia no Stones, que a gente sempre buscou. E a gente busca até hoje, eu vou falar, até hoje essa ideia. Mas hoje já é um pouco mais leve, né? Já não precisa ser, já não precisa ser tão... Sim, eu falo por mim, quando eu era mais novo, aí tinha nos bares de rock, tanto no Cerveja Azul e tal, lá já era mais pra bandas autorais, né? E às vezes eu via umas bandas meio tocando cover, eu falava, pô, mas você tá com cover, cara, toca o som de vocês, mano, cadê as ideias de vocês, tá ligado? E hoje em dia eu prefiro ver cover. Eu prefiro sair de casa pra ver cover, né? Teve uma vez que eu fui até na... Puta, como é o nome daquele barzinho lá em Itaquera, que Taquera? Sei. É Aquários. o... Aquários, eu ia falar. Pô, teve um dia que foi lá, que foi Kiss, foi Black Sabbath com o Dio, né, cover. Eu queria muito, né, porque eu gosto pra caramba de Kiss e de Black Sabbath e tal. O Dio foi lá? Não, foi do cover, né? Eu tô zoando. Aí, Mas teoricamente era o mais próximo do Dio que ele ia ver. Então, exatamente. fala, pô, Porra, caralho Dio, que eu ia assistir e o é Dio cover. Eu sempre falo aqui Pô. que é um dos álbuns que eu mais gosto do Black Sabbath com o Heaven and Hell com o Dio, né? E, pô, eu saí, mano, é um rolê pra ir pra lá e tal, assim, mas eu fui e, tipo, gostei. E hoje, realmente, se for pra sair de casa pra ver, eu gosto de ver banda cover. Pra ver, às vezes pra sentar e tomar uma cerveja. Acho que não tem mais aquela coisa de adolescente de falar, porra, mano, eu quero ver coisa nova, sabe? Porque o que eu tinha pra escutar, já escutei, já, assim, né? Não são todos que pensam assim, eu falo por mim. E hoje eu prefiro sentar no barzinho, tomar uma cerveja, comer um negocinho ouvindo uma banda cover, sabe? Mas Eu vejo muito isso das faixas etárias da galera, né? Eu acho que o que ele falou é basicamente isso. As bandas covers, elas suprem aquela necessidade de muita gente poder ter aquela sensação de assistir a banda que ela gosta, mas que ela não tem oportunidade, porque muitas vezes é complicado. Se a banda vem, de repente, num valor muito exorbitante, e ela ainda assistir, por exemplo, num Stones, ela não vai pagar um valor tão exorbitante assim, vai ver uma banda de qualidade, que vai reproduzir, e ela vai poder sentir aquela emoção que ela poderia sentir se ela estivesse no show, né, da banda original, vamos dizer assim. Mas é por isso que eu falo, cara, assim, eu sempre defendia essas bandas que fazem esse trabalho, porque assim, vocês são músicos, você entende, cara, é muito foda você ter que tocar ao vivo o que o cara acabou de ouvir chegando no bar, no carro dele. Sim. Ao vivo, e assim, você vai fazer, aí você faz um Iron, aí você faz um Guns, aí você faz um Bon Jovi, aí você faz um Purple, aí você faz um Dio, você fala, caramba, assim, tudo linha diferente, tudo caminho diferente. E você tem que procurar o que a gente falava, era o mais próximo possível do original. Sim. No tom, às vezes, um pouco no GR, né? Então, mas assim, essa linha, você fala, cara, peraí, Carlos Alberto, tá me ligando aqui, praça é nossa. Então, assim, fala, não é fácil, cara. E no bar, por exemplo, a gente sempre trabalhou assim, Stones, cara, são 3 entradas de 1 hora, são 3 shows de 1 hora. São 3 entradas, são 3 shows. São 3 shows que dentro desses 3 shows você tem que pôr um pouco de tudo. Antigamente, começava-se, era uma cueca mais cedo, primeira entrada, segunda entrada era mais o rock and roll, terceira entrada era a porradaria. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que ter. Porque o cara chegava cedo e ia embora no final da noite. Hoje você tem público chegando cedo, embora no meio, e chegando no meio e indo embora no final. Então, são 3 shows, que dentro desses 3 shows você tem que ter a mesma variedade. Talvez um pouco mais pesado na última, talvez uma outra escolha mais pesada no final, mas são 3 shows distintos, são 3 características próximas, mas são 3 shows distintos. Você tem que pensar praticamente para 3 públicos diferentes. Então tem... Eu falo assim, porque é muito legal, bar, puta, banda, show, mas eu sempre procuro ter uma visão empresarial do negócio. De business. Mas tem que ter essa visão. Banda é um business. Banda é uma empresa. Você tem que pensar. Sim, eu toco numa banda de cover variado, é exatamente isso. A gente faz 3 entradas pensando em cada momento, do jeito que você Quantas falou. músicas você toca lá, Rafa? A gente tem um set de acho que 50 músicas.
40. Não, mas assim, claro que a gente não coloca até 50. Sim, sim. Mas que a gente tem. Às Mas vezes você o público precisa. pede alguma Você coisa, toca aquela que, pô, a gente já Você tem tem um na show de manga. 30 músicas, se 35, você tem que ter 15 na manga. Sim. Cara, você não pode tocar aquilo. De repente alguém pede bis, Uhum. pede alguma coisa a mais. Ou os caras, cara, a gente tá indo pro pop e não tá dando certo. Vamos pro rock. O que eu toco de rock? O que tem? Sexo verbal. É sacanagem, né? Você entendeu? Aí você precisa ter. E é Então, 3 pô, shows, que nem você falou. muita música, É é 3 muito shows show. mesmo, assim. Eu falo pros caras, eu mostrei o set pros caras uma vez, os caras, você é louco, Tá louco? Falei, Uma- porque uma é vez eu 3 falei, cara, shows eu não lembro- mesmo. eu não 3 lembro. shows. Eu não lembro qual músico foi que eu falei assim, cara, é muito show, eu sei, se desculpa. Me desculpa, cara, é muito show. Mas, cara, o mercado é assim. Não, mas é... Então, proporcionalmente, vai ter que ganhar pra isso, mas, cara, eu dou risada. Mas, aí eu vou te falar como é que isso começou. Eu tenho uma visão. Por que eram 3 shows? Porque acabava tarde, num tempo que acabava 4 horas da manhã o show. Porque o metrô começava, o ônibus começava 5 horas da manhã, 5h30. Então, os shows tinham que se estender o máximo possível. E o pessoal ficava. Chegava cedo pra ficar até o final. E, cara, a banda parava às 4, casa cheia, pra 5h30 da manhã o público ir embora. Porque era horário de ônibus, horário de metrô. Aí pegou. E hoje o público pede. Hoje a gente precisa desses 3 shows. E são Formato, 3 né? shows mesmo, desse formato. Sim. Funciona bem. Cara, a questão é você trabalhar e receber, volto a falar, trabalhar e receber proporcionalmente por isso, você ganhar. Porque tem, né, Fábio, tem que ter o business da parada, né? Se você não tiver o business acontecendo, você não tem como você ter o som, mano. Cara, é entretenimento, É, exatamente. mas é um business, o entretenimento é um business, é um negócio, você tem que trabalhar ali você visa a aceitação do público, a alegria do público, a diversão, e você visa o resultado, todos nós. Mesmo o músico tocando, não é para tocar de graça, não pode. Minha visão sempre foi de cliente, é o seguinte, que sempre me deu muito prazer, me deu muita alegria, você ter um show, a banda trabalhar, tocar, acabar o show, 3 horas da manhã, e eu olhar o público, ele saindo, sorrindo. As pessoas saindo sorrindo, dando risada. A maioria bebeu bastante, mas todo mundo feliz, todo mundo contente. E eu falo, caramba, ó, o trabalho foi bem feito. Esse é o resultado que a gente precisa. É esse o resultado. Eu falo com algumas bandas, falei, é isso que a gente precisa. Agradar o público. Cara, sem o público nós não somos nada. Eu acho, assim, vocês conhecem o Stones, e eu vou puxar um pouco pro meu lado. Eu acho uma das casas mais bonitas de São Paulo. É grande. Eu acho do caralho. É rústica, tal, é legal pra caramba, mas tem outras. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Morrison. O novo Morrison eu acho legal pra caramba. O Café Piu Piu, é antigão, puta, é histórico, também adoro. Piu é legal pra caramba. Gosto do Charles Edward, que é uma casa pra um público diferente, mas cara, é um pub bonito, tem diversas casas. Então, mas o Stones eu acho lindo, só que rusticão, sem banda, não entra ninguém. E essas casas que eu falei é a mesma coisa. Uhum. Então, cara, sem a música não entra ninguém. Sem público isso aqui não é nada. Não funciona. Então, de novo, é entretenimento, que a gente trabalha com isso, mas é business. A gente acaba ganha dinheiro com isso. E a satisfação que eu tenho, financeira existe, é claro, mas, cara, a minha satisfação é de ver o público sorrindo, o público feliz, no final da noite, isso não tem preço, de verdade. Parece meio piegas, parece meio frescura, tá puxando o saco. Não é isso, cara. Não Mas é eu isso. realmente- Sem o público a gente não é nada. Eu agradeço a porra do público que frequenta meu bar, que sempre frequenta meus bares. Claro que eu agradeço as bandas que sempre tocaram lá, que sempre fizeram um puta trabalho, que se dedicaram pra caramba. Que às vezes é tirar leite de pedra, porque música é emoção. Você tem que estar bem. E eu conheço muito, eu sei de muitos problemas que muitos músicos passam, problemas particulares, que fala, cara, tá aqui, que é o que eu sigo. Da porta pra dentro, muda a cara, do palco pra dentro, subiu no palco, muda a cara e faz aquele puta trabalho, faz aquele puta show. Então agradeço, é claro, agradeço eles, mas eu sempre digo para entender, nunca esquecerem que sem público, cara, não somos ninguém. Não estão lá para me agradar, pra agradar público. Repertório não sou eu que escolho, é o público que escolhe. A gente entende o estilo, mas não sou eu que escolho o repertório. Vocês tocam músicas que eu não gosto e tocam músicas que eu gosto. Acabou.
Uma banda que eu passei a gostar foi System of a Down. Eu não gostava dessa porra dessa banda. E as bandas tocavam. Torcia o nariz. Daqui a pouco tava assim. Caramba, peraí, tô curtindo. Sim. Uhum. Então, de novo, cara, faz o que o público gosta, dentro daquela linha de trabalho. Você falando nisso, Fábio, de referente ao público, como é que foi lidar com a pandemia, cara? Porque a pandemia, ir pra casa de show Foi foi difícil. Como é que os Stones conseguiu sobreviver de 2000, Já, final de 2019 ali até finalzinho de 2021 ali? bom, na pandemia, eu já estava só com Stones. Já havia fechado, o Metrópolis mudou de lugar, porque o imóvel foi vendido. Foi E pra foi Pinheiros, para né? Vila Olímpia, Vila Olímpia. Mas aí, eu me ferrei muito, eu apanhei muito quando eu abri o Stones e abri o White Horse. Eu apanhei bastante, mas aprendi muita coisa. E foi uma coisa que eu passei para os meus sócios na época. Cara, pra gente falar, olha, vocês têm toda a experiência do mundo, mas eu sou o que tem mais experiência recente em bares novos, lugares novos, nome o mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado com certas propostas que a gente vai oferecer. Mas acabamos seguindo uma outra linha. Ficou um bar muito grande. Então, um bar com... Acabou, infelizmente, acabou a região também, uma somatória de coisas acabou não dando certo. E o Wild Horse foi por uma questão, eu era sócio dos dois bares, sozinho. Cara, eu trabalhava igual um maluco, eu já com a cabeça pirando, e eu optei por escolher um dos bares para fechar. Falei, não dá para continuar com os dois, não dá, não tenho condições. Eu ia ter que reformar um deles, os dois, né? Escolhi um deles, escolhi o Stone, eu fui na contramão, porque eu acabei pegando um bar grande. E o mercado, hoje o mercado de bar e música ao vivo, você está falando um bar para 400, 500 pessoas. E eu não optei pelo Stones porque dava para fazer alguns shows, né? E fiquei só com os Stones. Aí, só antes da pandemia, falar, na época até diziam assim, cara, rolou um boato aí no mercado que o Fábio tava falindo, tava ferrando. Puta, fechou um, fechou outro, os Stones eram o próximo. Eu falei, não é assim. Foi uma questão de escolha e tal. Aí o que eu fiz para provar que não? Aí eu fechei com o Lobão e fiz um show do Lobão, 2018. Puta show legal, casa cheia, foi legal pra caramba. Lobão foda demais, assim, parte da história da música, da minha infância, então, muito orgulho. E seguimos. Entrou pandemia. Cara, eu falei um pouco dos bares nesse momento, porque eu sempre digo, cara, se eu tivesse com uns 3 bares na época da pandemia, cara, acho que eu, sinceramente, tinha feito uma loucura. Porque chegou um momento, na hora que fechou, tem que fechar. E um dia você é um empresário bem-sucedido, é uma pessoa que paga seus impostos, que tal, você traz entretenimento, você é bem-quisto, e de uma hora para outra você vira um bandido. Um bandido. Porque o bar era o maior disseminador da doença. Era o que era dito, né? Um dos maiores disseminadores, então... Sim. E é porque é puro entretenimento. Então, não traz nenhum benefício para a sociedade que não seja entretenimento. E para algumas pessoas ele diz que só traz malefício, né? Coisa do diabo, né? Então, e cara, foi uma época complicada. Eu tive que acertar todo mundo. Eu não pude, cara, eu tinha uma grana e aí eu falo, Deus ajuda também, né? Quem se ajuda. Um pouco do que eu aprendi com meu avô, né? Quando eu trabalhava e ganhava dinheiro eu também, em vez de sair gastando, também comprei um apartamento, comprei um negócio. E eu, graças a Deus, quando o fundo fechou, tal, cara, o que vai fazer? Tinha que sustentar tudo, não? Os funcionários acertei tudo, paguei todos eles, falei, eu vou dar um mínimo possível para vocês, para ajudar. E vamos seguindo, vamos ver até quando. E eu fui usando a grana. Então foi, cara, eu falei para eles, não se preocupa, isso aqui, se voltar a trabalhar com música ao vivo, se eu voltar a trabalhar bar, vocês podem ter certeza que o Stones vai ser um deles. Então não se preocupem com isso. Então, o trabalho de vocês está garantido. E eu fui segurando. Então eu falo isso de me incomodar, porque eu me lembro num sábado à noite, cara. No sábado à noite, eu liguei todas as luzes do bar, eu liguei tudo,
e eu tava sozinho no bar. E eu comecei a chorar. Eu falei, caramba, eu virei bandido. Porque tava uma história de falarem de abrir bar, o pessoal abrir clandestinamente e tal. Eu não fiz isso, eu segui o que era o certo. Mas eu vi que de repente, assim, cara, eu tava ali, eu podia ser preso. Porque eu soube que um dono de academia, ele abriu a academia dele para ele treinar, ligou as luzes, a polícia foi lá e prendeu ele, que ele não podia estar lá. Então, do nada, eu virei bandido. O cara foi meio... Mas é aquela coisa, aqueles momentos que a gente tem e tal. Aí, beleza, enxuguei lágrima, tá bom, é isso aí, é isso aí. Eu precisava daquele momento comigo, sozinho, com os pensamentos, então, beleza, é isso daí. Vamos continuar, vou continuar. Acabou, eu não fecho essa porra nem fudendo. Eu não fecho. E a grana indo, a grana acabando, de repente eu vendo meu apartamento. Na hora que eu vendi meu apartamento, cara, entrou grana, já começou a sair. Não tem problema, foi pra isso. Para isso eu fiz isso. Cara, e assim, quem precisou, eu ajudei, o que eu pude ajudar, de novo, eu não podia muito. Teve alguns músicos que precisaram de ajuda. E, cara, o que eu posso, eu faço. É porque não é só o bar ali, você ali, Meu, né? Tem várias pessoas em torno, né? Os caras literalmente, assim, passando fome. Passando fome, os caras se fudendo. Vivia daquilo. Então, porra, meu, e aí? Não tem nenhum pensamento aí, ninguém tá pensando em ajudar, ninguém tá pensando em fazer. Eu me viro, caramba. Não, então teve banda, de novo, nome não interessa, mas teve banda. Precisa, beleza. Teve um músico, Fábio, tá bom, não tem problema. Cara, não consigo sempre. Às vezes tinha, o que tinha lá no bar, eu juntei pros funcionários comida, estoque. Bebida não, né? Bebida nós tomamos. Mas comida foi tudo pros funcionários, levaram tudo embora. Não vai ficar aqui. Não vai estragar. Então eu fui fazendo isso. Assim. Tava uma grana, eles compravam umas cestas básicas, ajudavam umas pessoas. Então, cara, eu não fiz mais nada com minha obrigação. Nada. Ninguém me deve porra nenhuma. Não fiz mais nada com minha obrigação. Eu tenho uma condição um pouco melhor. Nada mais justo. No momento desse. Segurei todo mundo que eu pude, meus funcionários, que quiseram ficar. Quem quiser continuar, vai ter o mínimo. Quando voltou a abrir, cara, a gente abria, putz, acho que foi 6 meses, 1 ano abrindo naquela condição que, cara, era prejuízo. Mas, cara, tá abrindo. Eu pagava pra trabalhar, pra todo mundo estar feliz lá, tava trabalhando. E eu tava feliz. A gente abriu no estacionamento, mesa e cadeiras afastadas. Depois no salão, separação de mesa, máscara. Putz, a gente vendia máscara. Juntava essa grana, pagava um pessoal, dava uma grana pra alguém. Fazendo assim. Porque tinha muita gente que entrava aí sem máscara, né? Aí você falou assim, tem a máscara aqui pra vender. Não, né? fazia Pode isso entrar daí. com máscara. Na aí época que vende vendia, assim, a máscara. gente vendia online e ia entregar. Ó, aí tinha um meu funcionário que tinha moto e ia entregar as máscaras pro pessoal. Pra juntar uma grana. Aí dava uma grana pra eles, todo mundo ganhava alguma coisa. Cara, aí eu ia dormir tranquilo. Eu dormi tranquilo assim. Falei, depois que. Vendo uma luz no fim do túnel. Sim, você fala, não, uma hora isso aí vai diminuir. Então, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu não fiz nenhuma loucura. A gente se controlou de grana, o máximo possível, não podia gastar nada. A merda que é a cabeça vazia, oficina do diabo em alguns aspectos, né? Principalmente a questão de compra, né? Compra comida daqui, compra comida dali, aí começa a comprar umas bobagens na internet. Falei, não, mas vamos com calma. E trabalhei. Na época, eu já namorava a minha esposa, nós não éramos casados, e ela no interior e eu em São Paulo. A gente falava celular o tempo inteiro, mas eu não ia, falei, não quero correr risco, passar alguma coisa para de repente pegar, porque eu estava um pouco mais próximo, às vezes eu encontrava um outro funcionário que a gente precisava limpar a casa, alguma coisa. Falei, não, por causa da sua mãe, por causa de você. Não. Então, hoje quando a gente para pensar, é uma loucura. Isso é uma loucura. Sim. E a gente foi mais responsável, assim, eu não posso dizer, todo mundo literalmente se ferrou nessa época. Mas o que me incomodou bastante no momento foi a transformar a gente em bandido, né? Assim, o dono, bar era bandido, então eu não podia falar um A sobre, puta, mas não tem chance de a gente abrir, você é louco, você quer acabar com a população, você quer matar todo mundo. Cara, eu só quero sobreviver, meus meninos precisam trabalhar, precisam comer. Porra, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, os músicos precisam trabalhar.
músico vendendo uma cacetada de coisa, de equipamento. O cara que vendeu, não sei quem que vendeu, 3, 4 microfones lá, uns Shure e tal, microfone de R$1.000, vendendo por 200. Se eu soubesse, eu falo, não sou Madre Teresa, espero que se foda tudo isso, não é essa. Mas, cara, se eu soubesse, eu tinha comprado dele. Pra quê? Porque depois eu ia vender de volta. Cara, não podia isso. O cara deu de graça pra comer. Não tô dizendo que quem comprou foi aproveitador, cara. É o momento, se tá. Não... Mas, pô, eu falei, tivesse falado, não posso sair comprando de todo mundo. Mas assim, era uma forma. Eu falei, não, daqui eu compro. Ah, mas Porra, também então- tinha alguém pra comprar, né, mano? Então não dá, menos mal ainda. É. Às vezes 200 fez uma diferença danada, porque podia não ser nada. Sim. Não É ia porque- comer essa porra, não ia. Então, as lives, eu vi o pessoal fazendo live, a gente ajudava, uma graninha. A Rose Rock, a banda fez umas lives lá no bar, umas 2, 3 lives, seguindo todo o protocolo, frescurocolo de segurança, bababá, babá. Vamos lá. Cedir espaço, vamos. Mas tem custo? Não tem nada. Faz aí. Então, eu vi algumas lives muito legais, uns shows muito legais. Um puta show que eu achei legal pra caramba. O Reinaldo da Classic Zoom fazendo Paul McCartney na casa dele. Desgramado, não quer fazer mais. Mas eu chamei ele pra fazer um Paul. Com aquele show ele não quis, porque ele me deixou meio de lado, Beatles. Mas, putz, umas lives legais, os caras se viraram pra trabalhar, mas ganhou miséria. Então foi uma época complicada, foi difícil. Mas eu segui em frente, falei, não vou fechar, não vou parar, não dá pra parar. E jeito quando nenhum. voltou, quando abriu de novo? Então, Tipo, quando voltou 100% foi mesmo, sem voltando máscara, progressivamente, na hora que, puta, abriu, o público tava pedindo, aquele mesmo público que me xingou, entre aspas, né? Eu falo, não ele em específico, mas é o público em si que xingou no começo, é o que no final tava desesperado pra voltar a frequentar o bar. É, foi foda. Que assim que abriu, voltaram todos, voltou a encher o bar. Caramba! E assim, as bandas quando começaram também pagavam. Cara, o que eu posso pagar é isso aqui, eu preciso dar isso, o mínimo do mínimo. Na semana seguinte já vinha mais gente, né? Não, é mais 100, mais 200, mais 300. Puta, ia melhorando, semana a semana. Medida que, de novo, entrava mais grana, era mais que dividia para os caras. Não, cachê melhor, uma paga melhor para os funcionários. Uma grana. Então eu fui fazendo assim. Na hora que estouro, que abriu mesmo, aí voltou com tudo. Fala, pô, agora essa história ganha dinheiro. Não, agora eu preciso repor o que eu gastei. Que foi uma puta grana. Então, mas volto a falar, faz parte do business, faz parte do negócio. Uma coisa que eu sempre digo, você ser empresário, você tem mês que você vai ganhar, e vai ganhar muito, e tem mês que você não vai ganhar, e não vai ganhar muito. Vou dizer perder, faz parte disso. Então você está trabalhando no negócio, você comerciante empresário, você entende isso, tem que entender. Então não é porque pegou uma época ruim como a época da pandemia, tá? Agora acabou tudo, acabou o mundo, o universo, vamos jogar do planeta. Não. Foi para todo mundo. Então entender, acho que faz parte, você está ganhando, você também tem o seu dinheiro, você também procura guardar para épocas ruins. E essa foi uma época ruim. E o bom é que você tinha feito a lição de casa, você tinha uma reserva se não ali. tivesse, ia ser Se a gente foda, tivesse. ia ser complicado. Sim. Mas eu tinha, então. Isso te fez fortalecer mais como empresário? Com certeza. Fez você criar mais casca? Com certeza. Você Cara, fala, porra, se- depois dessa aqui, Se a mano... gente passou por aquilo lá, cara, não. Tem épocas ruins, épocas boas, mas se a gente passou por aquele momento, cara, não vou dizer que nada mais me assusta, nada Sim. disso. Mas, Não, pô, mas você... não, mas com certeza, cara, me fez entender que, cara, mesmo lá num buraco mais fundo, tem uma ponta de luz que você enxerga. Acabou. Então, aí passou o tempo, voltou. Em 2007, teve show do Eric Martin e o Rich Kotzen no Stones. Show legal do caralho. 2009 foi o guitarrista que era do Michael Schenker. 2022, os caras, o Eric Martin voltou. Então, que foi um puta show legal, uma coisa trazida em 2007. Em 2021, 22, cara, o Eric Martin fez 3 shows no Stones. O Eric Martin, o Jeff Scott Soto, cara, RPM acho que foi antes. RPM, o Tio Hanna não, o Urbana Legion.
do Egito. Puta, legal pra caramba. Então, Muito isso acho que foda. foi um pouco antes, já não me lembro. Mas depois da pandemia, 3 shows do Eric March, 3 puta show foda. 3, o show do Jeff Scott Soto, puta show legal também. E agora, eu espero, eu sempre pergunto, se tiver algum show legal pra trazer, tem umas produtoras que tiver algum show legal pra trazer, pode trazer pro Stones, a gente faz. Então, passou isso. Então, esse é o resultado de todo o esforço na continuidade do negócio. Os meninos, meus funcionários continuaram todos que estavam comigo, continuaram no barco. Então aí, as bandas. Então, putz, isso só fortaleceu. Só fortaleceu. Com certeza. Eu Pô, não tenho. Eu fiquei sabendo que o Chad Smith do Red Hot foi tomar uma cerveja lá, cara. Como que foi isso? Cara, Chad Smith foi. Eu tava viajando. O cara tava meio que em lua de mel com a mulher. Aí. Tudo parece meio fantasioso, assim, né? Tipo, o show business é meio assim, né? Mas, fala, nossa, puta, que legal, apareceu do nada, tal. Mas foi uma coisa marcada, combinada. Segunda-feira, eu recebi ligação da Débora. A Débora trabalha no bar lá no Stones, no marketing, é meio que meu braço direito ali também. Aí me ligou e falou, Fábio, procuraram a gente, por intermédio do Sérgio, do vocal da Blamer Fed, que o Chad Smith quer um bar pra tocar, pra fazer dar uma canja. Não acredito. E o Sérgio indicou o Stones, eles viram, eles querem o Stones. Não precisa nem ligar pra mim, tá fechado. Falou, ó, só que ele fez umas determinações, né? Falou, ó, os pedidos primeiro, tem que ser um Red Hot cover, ele não vai fazer contra a banda. Ele vai chegar, vai tocar e vai embora. E o terceiro, não pode abrir a boca que ele vem. Se ele souber alguém, ou o bar tentar monetizar em cima disso, ele não aparece. Caralho, mas... Assim. Eu falei, tá bom. E aí, vai ter, não vai? E ficou assim com a semana inteira. Arrumaram um Red Hot legal. Ninguém sabia. Sabiam. Eu, a Débora sabia, do bar. Eu, a Débora, a minha esposa, que eu conversei, a gente tava viajando, e o Sérgio, que cuida do administrativo de dia, que ela contou próximo. Nem a banda Ninguém sabia. Caralho, Não a banda podia não saber sabia, velho. para não dar chabu. Falei, vai que dá alguma merda. É porque um vai falar pro Chega outro. dois Não, caminhões, 2 ônibus lá, caravana lá de Campinas. Então, não, você é louco. Aí os caras fizeram um vídeo chamando ele, porque ele foi nos outros shows. Sim. Então fizeram um vídeo chamando ele pra... Vem aqui, tal. E beleza. Aí no dia, eu não dormi. Aí a Débora pediu pro Kleber, o técnico de som, fazer a live do Facebook. E eu assistindo, eu não dormi. E eu tava entre viagens, entre um país e o outro. Cara, eu não dormi. Eu ficava ouvindo. Falei, e aí, ele vem. Aí eu tô no táxi quando ela fala, ele tá vindo. Aí tremia. Falei, cara, não acredito. Ele chegou, foi pro camarim. No camarim, eu falei, coloca ele no camarote, porque o camarim, fiz uma adaptação que tem um camarim novo, que ele tem um acesso a um camarote. Então, para algum show que eu quiser trazer, que de repente o cara quer fazer um meet and greet com um pessoal que paga um pouco mais, ou ele quer uns convidados dele, tem um camarote específico. Sobe e coloca ele no camarote Stones. Beleza, se ele quiser. Ele subiu, ele ficou lá. Coloca os amigos, ficou bebendo. Quando a banda viu, o baixista, o argentino, esqueci o nome dele, o cara ficou louco, todo mundo ficou louco. Falei, porra, aí, falei, ele não vai descer, não, daqui a pouco ele desce. Chamaram ele desceu. Aí deu a primeira canja. Quando o pessoal soube, cara, começou tinha, acho que nesse dia cara, uma quinta-feira, né? Então um dia um pouco mais tranquilo mesmo de público. Sei lá, 70 pessoas na casa, 80 pessoas. Então tocou a banda primeiro, a Rock Collection, que fazia o Queen Rocks. E depois até um público já tinha ido embora, tava indo embora. E depois do Red Hot. Porque aí as quintas-feiras eu faço, eu não falei, né? Quintas-feiras eu faço quintas tributo. Então, sempre 2 bandas tributo específico. Cara, de repente começou a chegar carro no estacionamento, tinha gente que não queria, que ficou no estacionamento. Começou a chegar uma cacetada de gente na porta do bar. E os caras, assim, depois me falaram,
Deu a primeira canja, todo mundo ligando, gravando e tal. Meu, o pessoal puto na porta. E eu tinha uma equipe menor ali. Então eles estavam trabalhando numa outra área, a menina tava no caixa, e o pessoal batia na mesa assim, porra, eu quero entrar, eu quero entrar. Falei, caramba, o pessoal tá louco. E entrou, acho que mais, brincando, mais umas 80 pessoas. Assim, em 20 minutos. O pessoal muito louco pra querer assistir. Ele deu a canja, ele subiu, puta, ele vai embora. Não, ele ficou voltou no camarote. Eu não acredito, ele vai ficar aí, tá? Ficou, não quis tirar foto com ninguém. Ela conseguiu tirar uma foto com ele. E o Marcos Vox, filho da polícia, tirou uma foto dentro do camarim, ele entrou. Mas aí ele falou pra ela assim, ó, eu vou ficar até a hora que a banda parar. Se eles pararem, eu vou embora. Aí ela desceu, falou, ó, vocês tiram, ele falou, não sei pra quem, ele chamou no palco, falou, vocês tiram o repertório da onde vocês estiverem, tira, porque enquanto vocês tocarem, ele vai ficar aqui. E uma coisa, eles também não foram besta não, que como eles acreditavam, eles divulgaram, que eles chamaram o Shed para vir tocar, eles fizeram, tipo, eles acertaram o repertório de músicas que ele gosta, músicas que ele não toca no show, músicas dele. E diz que ele tocando, ele falou, vocês são filha da puta, vocês acertaram o repertório. Então, porra, assim, os caras fizeram uma sacada muito boa. Aí, tocaram, depois chamaram de novo e falaram, acho que ele quis ir embora, né? Que ele desceu, deu a canja. Quando tocou, tá no final, aí pegou a bateria e jogou pra cima. E a bateria era nossa, na verdade a bateria era da Débora, que ela deixava ali, tava na sala dela, ela não tá usando, deixa ele usar para as bandas. Aí furou, amassou, estourou pele, amassou, entortou um pouco o ar. Na hora eu fiquei chateado, falei, pô, por que ele fez isso? Mas depois na hora, para. O cara é rockstar. Muito louco. Pior se fosse o Kurt. Você fala até as garrafas. Não. Cara, foi muito legal. No final todo mundo falou, foi legal pra caramba. A bateria eu acabei pegando dela, comprando dela. Eu comprei uma outra bateria pra ficar no bar. E aquela bateria, eu construí uma areazinha, não terminei no mural. E aquela bateria vai ficar ali no mural, que tá amassada, furada, que o Chad Smith tocou. E ele zoou. E assim, todos os vídeos, tudo mostrando o logo do bar. E o que eu falei, assim, cara, muita gente não sabe que ele foi numa quadra de uma escola de samba. Muita gente não sabe que ele foi no show de Jorge Mateus, que ele foi no Rio, ele tocou num barzinho lá, meio umas bossa nova, e até no bar do hotel dele lá, que ele tocou com não sei quem. Um ou outro lembra. Agora, todo mundo lembra que ele tocou no Stones, que ele jogou a bateria pra cima. Então, cara, eu recebia, até um mês depois, eu recebi os caras, amigos meus, mandando página gringa no Instagram e tal, os caras mandando vídeo de lá, ele jogando a bateria pra cima. Aí Caralho, tinha uns que inventou, que aí deu briga, que o dono do bar foi brigar com ele. Nem lá eu dou. Mas assim, deu confusão, porque teve briga no salão, e aí ele jogou pra parar. Não, nada disso, nada disso. Foi uma coisa que, é claro, que tudo é pra ter clickbait, né? Mas, meu, foi legal pra caramba, que deu uma mídia pra gente, foi do caralho. Pô, foi legal pra caramba, não tem nem o que dizer. Pena que eu não tava lá. Mas, puta, foi legal pra caramba. Que ano foi isso? Foi ano passado. Agora, eu falo assim, eu já vi alguns artistas, não vi muitos, assim, eu falei, agora teve um que eu tremi na base, eu juro pra vocês, eu não consegui falar com o cara. Qual que No foi? show do Michael Schenker, tava montando a equipe, tal, ele tava montando a bateria. Puta, a bateria legal, tá? Tinha aqueles dois pratão, assim, tal. Eu falei, meu, essa bateria assim, meu, parece do bateria do AC/DC. Aí o cara falou, o Chris Slade, é ele mesmo. Você tá brincando. É o Chris Slade que fez Live at Donington do AC/DC. Putz, meu, vi o cara tocando, pra mim foi um orgasmo, né? Foi foda, foi de verdade. O Schenker também, claro. Na hora de ir embora, eu não falei com ele, mas na hora de ir embora ele passou do meu lado, eu tava ali fora pra tentar falar com ele e tirar uma foto. Ele tava passando, ele passou devagar, ele me cumprimentou e eu encostado na parede. E eu fiquei assim, e eu... Foi, passou e entrou na van. Perdi. Cara, eu tremi, com ele eu tremi, de verdade. Aí eu queria trazer ele. Nesses últimos 2 anos aí eu tava pensando em trazer, mas ele já tá com mais idade, a pegada já tá mais lenta assim, eu não sei se também seria. Mas pra mim seria bom pra ele, seria um show legal. Mas putz, foi. Nossa senhora. Nossa. Então esses shows assim, aí um pouco dos shows que teve assim,
Shows do Eric Martin é gente boa pra caramba. Jeff Scott Soto, cara, puta gente boa. Gente boa. Eu tava com um terço que eu adorava e eu tava no camarim com ele. E ele falou, cara, esse terço é lindo, maravilhoso. Minha mãe ia adorar esse terço. Ela, puta, você gostou? De verdade? Eu falei, gostei. Eu falei, toma, ele é seu. Eu falei, não, que não sei o que, não. Cara, é seu. Se você gostou, usa uma vez pelo menos. Ele é seu. Aí ele contou uma história da mãe dele e tal. Então, também, puta, cara, gente boa pra caramba. O Mr. Big chegou aí pra lá? Não. É outro, assim, Eric Martin, vocal do Mr. Big. É que Eric Martin aqui, o Mr. Big é uma marca, então é um outro valor, uma outra condição. Acho que seria muito difícil. O bar não teria capacidade para atender. Não acho que não. Até para tentar, teria que trazer muito mais público, né? Vocês conversaram com o Francis. O Francis falou de um show que ele ia produzir que ele não podia falar. Sim. O show é o Stone Temple Pilots. E esse tá em parceria conosco. Então, parceria com o Stones. O Stones está em parceria com a produtora e com o Francis para trazer o STP pro Brasil. Legal, Me chamaram e tal, eu topei. Só que não é no Stones, porque a gente tá falando de um show para 4.000 pessoas. A capacidade máxima ali do Stones Não é 1.000 pessoas. 1.000 pessoas ali no máximo estourando, né? Foi um show do Eric, foi, cara, 950, 980 pessoas nos shows, que foi legal pra caramba. Mas a grande maioria foi bem, bem cheio. Lobão também, puta, foi bom. Deu trabalho por causa de ter que trocar muita coisa. Muito legal. Urbana Legend. Urbana Legend, meu, deu uns, não é trave, não, mas cara, de repente eu tô na casa e eu tô vendo o povo tudo meio calmo, assim. Rolando meio Só calmo. tá estranho isso aí. Porra de marola é essa dentro do bar? Cara, meu, tá todo mundo fumando maconha aqui dentro. Não pode ser, não pode ser. Segurança procurando. Aí quando eu olho eu vou num ar-condicionado. Aquele marola vindo do ar. Caramba, os caras estão fumando ali fora. Eu corri ali e eles estavam na entrada do ar-condicionado da casa. Bicho, a casa inteira. Assim, cara, apaga essa porra, meu. Você é louco. Foi quase aquele vídeo. Não, tá O final do Chong, né? Quase o final do Não, parecia isso, cara. Falei, meu, mas puta de uma marona, puta cheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, caramba, foi apaga. Eu falei, não, tá tudo de boa. Eu falei, meu, não dá mó B.O. pra mim, não me zoa, não. Aí o pessoal lá, a baixista, gente boa pra caramba também, levou numa boa, tudo. RPM também tocou, também foi bem legal, não é com o Paulo, mas com o Esquiavão no teclado. Também foi um puto orgulho ver os caras lá no palco. O Esquiavão faleceu esse tempo. Faleceu, já faz um tempinho. Então agora o RPM tá com nova formação, tá mantendo só o guitarra. O Bruno Deluc. O Deluc tá mantendo e montou uma nova formação. Eles acertaram no nome, né? RPM o Legado. Foda. Então putz. Foi muita gente famosa lá, o Shed, batera do AC/DC e tal, mas eu acho que o mais famoso que foi lá, acho que foi o Buiú, né? Buiú. Como que você conheceu o Buiú? Cara, Conta Buiú, pra eu nós, não lembro direito do Buiú quando começou. Eu não lembro se ele tava trabalhando, porque eu peguei muitos caras que estavam trabalhando assim, trabalhando de road, Com quem que você tava? Ah, do João Marcos. Quem não sabe, o Buiú tá aqui com a gente, aqui nos bastidores. Oi. Grande brother nosso aqui. Ele trabalhava de road. Trabalhava de road com uma banda. E assim, cara, a gente vê os meninos bons, os meninos trabalhadores com vontade. O cara tem oportunidade, fala, vamos lá, vamos trabalhar comigo. Então, foi ele, teve algumas outras pessoas também. Alguns aproveitaram, outros não. Ele vendia uns medicamentinhos lá também? Não, esqueminha lá? não. Não. Cara, o Buiú, um senhor técnico de som, fez um trabalho muito bom, os meninos elogiavam muito ele. Muito bom. Ele sempre teve de parabéns. O Kleber, hoje, que manda no som dos Stones, ele também é foda. O Buiú também fazia um trabalho muito bom. Então, na época, ele trabalhou comigo um tempo, até, acho que o último caso foi Metrópolis, que ele acabou de trabalhar, mas aí ele cansou. Ele cansou. A mulher falou pra ele, olha, ou é a noite ou eu. Aí ele falou, mas escolha de família. Então, eu acho que ele fez a escolha certa. Então, eu espero, não é Buiú, senão. Não foi. Ele fez isso, assim, então, mas trabalhou um tempão comigo também. Então, cara, tive muitas pessoas boas trabalhando comigo. Gente boa, assim. Eu espero que, pelo menos para a grande maioria, eu tenha sido
uma boa pessoa, né? Eu sei que para alguns eu não fui tão bom. Então eu sei que Mas você foi aquilo que você tinha que ser ali no momento, mano. então algumas pessoas que trabalham comigo, alguns músicos, eu sei que eu nunca agi por mal, às vezes algumas situações, mas eu sempre pensei no bem maior. É isso. Ô, Fábio, antes da gente encerrar, vamos para aquelas perguntinhas finais, né? Fábio, se tivesse o apocalipse ali, se pudesse Que tipo de apocalipse? sei, zumbi, o mundo acabando, se tivesse só uma ilha deserta ali para se escapar, Eu ia estar sozinho ou com mais alguém? vai com sua esposa, você e Tá sua bom. esposa. Se você tivesse a oportunidade de salvar 3 discos, cara. 3 discos. Quais os 3 discos que o Fábio salvaria e levaria pra uma ilha deserta com sua esposa? Cara, um disco que eu... Lembrando que você vai ouvir aquilo pro resto da sua vida, hein? Então, Eu sempre deixo isso frisado. um disco que faz parte da minha infância, da minha adolescência, na verdade, é o Appetite for Destruction do Guns. Segundo, hein? Esse é um deles. Segundo. Segundo ou terceiro. É o segundo ou terceiro, né? Que fala Tem alguns outros também, mas, cara, eu também sou fã de Bon Jovi. Eu acho que precisaria de alguma coisa um pouco mais pop, um pouco até mais astral. Então, mas eu também, cara, se dissesse 5, ia dizer Appetite for Destruction, Slippery When Wet, do Bon Jovi, Power Slave, do Iron. Eu ia falar o Kind of Blue, do Miles Davis. Do caralho. Miles Davis, hein? E eu tenho um Miles que eu Davis, seu trompete. ia ficar em dúvida, que seria o cara, Bowie, sou muito fã, o último dele, Black Star, que é bem doido, assim, achei bem maluco, que quase é um disco póstumo dele, que, putz, acho legal pra caramba. Eu ficaria na dúvida, né? Black Star, Paris Supertramp e Frank Sinatra. The Best of Frank Sinatra, tem um disco de cara, que tem muita coisa legal. Mas acho que 3 meses você vai falar. Guns N' Roses, a Miles Davis, cara, a Frank Sinatra, não você dava deu pra uma... ser todo metal, todo pesado, né? Então, pra escolher mesmo, o Guns é um, Appetite é um. Cara, podia até dizer, o cara Bon Jovi, podia ser o Power Slave, que era difícil, né? Por causa de estilos. E algum desses. Aí, cara, Miles Davis, vai. O Pamonha Suicida você não levaria? Eu não vou falar, mas se faltasse papel, né? Não, tô brincando, cara, mas pô. Acho que tem umas. Eu trouxe ali umas que o coisas aqui. Buiu- Legal. Vamos lá, primeiro aqui. Essa é a sacola da marca da minha esposa. Você é Viviane e Essa câmera aqui, ó. Débora, que são sócias da Lady Dark. Tá? Tem um espaço físico lá no Stones. Eu trouxe algumas coisas aqui, ó, tudo relacionado. Ó. Boné do Stones. agora tem o bonezinho do Ixi, Stones. Buiu! Toma, Buiu, pronto. Esse aqui não... Obrigado, Obrigado, hein, hein? nada. Valeu, Fábio. Deixa eu Pode ver. entrar no Stones com esse boné ou não? Pode. Com esse pode? Cara, agora pode. Chaveiro do Stones pra Ó, vocês. Né? Ixi, aqui é marketing. Vocês não me perguntaram do marketing? Tá aqui o marketing. Aqui, ó. ó. Ó, aqui tem uns calendáriozinhos pequenininhos aqui de geladeira. Simplesinhos foda. aqui, uns Ah, brindezinhos. legal, cara. E isso aqui, esse quadrinho. Cara, o que mais tem aqui? Não, tem camiseta. Cara, tem uma camiseta. Eu esqueci. E esse quadrinho, que eu gostaria muito que, Foda, hein, cara. se possível, fizesse parte do espaço de vocês. Porra, que certeza. sensacional, cara. Ia ficar com Vamos muito, colocar um lugar ficar especial. muito orgulhoso Com se certeza, cara. Tem as prateleiras aí. A gente sempre... ficasse aqui os bonezinhos de 20 anos, algumas coisinhas. Cara, eu gosto muito desses brindezinhos, essas coisas Pô, assim. massa. né? Isso aqui, pra caralho. joga aqui pra mim. Isso aqui, ó. Que sensacional, cara. Olha isso. Olha, cara. Obrigadão, tem cara. mais. Porra, a gente vai colocar isso no cenário com certeza, cara. Aqui tem os chaveirinhos mais aqui, ó, pra vocês, chaveirinhos do Porra, Stones. valeu, obrigadão mesmo. Mais 2. Nada. E a camiseta. O Buiu tá secando a camiseta. Não dá pra ele, não. Senão é sacanagem, né? Acho que vai cair, né? Acho que vai dar. Não vou contar muito as histórias do Buiu, quando o Buiu bebia. Ah, eu tava esperando isso. Cara, contar, né, Buiu? Não contar essa história, não. Não, deixa pra lá. Os abraços. O Buiu, quando bebe, assim, ele tem uma tendência a ser muito carinhoso, assim, extremamente carinhoso. Sim, né? Então,
E abraça e fala, e abraça e fala. E mais abraça do que fala. É, Então, né? Ele fica muito. Ele quer muito contato humano, sim, né? Quando ele tá bebendo. Ele fica muito Ele falou que é por isso que ele não bebia na pandemia. Então, não, né? Então não vou contar muito essas histórias, não. Deixa pra gente fazer um segundo episódio aí. Pronto. Aí você conta todas do Buiú, hein? Deixa escapar. Com Fábio, certeza. obrigadão por você ter vindo aqui com a gente. Cara, o papo muito foda. Legal conhecer essa história do Stone, saber o seu passado ali no Metrópolis também, fazer esse link aqui. E, mano, espero que você tenha gostado do papo. Eu gostei pra caralho, mano, sensacional. E, mano, muito obrigado novamente por você ter topado vir aí com a gente, ter feito esse episódio aí legal. Eu que agradeço. Eu fiquei muito contente, de verdade. Muito feliz por vocês terem me chamado. Desculpa ter demorado para vir, para Não, variar. que isso, Então, cara. A gente ali tá te chamando dado- faz tempo, hein? ter dado uns furos, mas eu tô muito, muito contente de ter vindo. Então, eu espero que tenha. Espero que não tenha sido um bate-papo chato para as pessoas que estão assistindo. Espero que tenham Não, foda pra tido alguma caralho. ideia. Assim, faltou muita coisa para falar, mas muita coisa para se lembrar. Tem muita história legal que, quem sabe, uma outra vez a gente Que- possa falar. Por isso que ainda nós já estamos pensando em fazer a Então, parte 2 aí, ó. E pra quero, poder- cara, quero agradecer muito, muito vocês por terem me chamado, muito por ter dado esse espaço para mim. Falo sempre assim, cara, agradecer muito, muito, muito ao público que frequenta o Stones, muito ao público que prestigia o Stones. Eu só tenho, realmente, eu tenho imensa e eterna gratidão para essas pessoas. Então, que eles mantêm a música ao vivo viva. Eles mantêm o bar trabalhando. O sorriso deles é a minha alegria. Então, agradeço muito, de verdade, de verdade. De novo, não é piegas, não. É verdade, agradeço demais. Quero mandar um beijo para minha mulher de novo. Minha mulher, que vai assistir, se não tá assistindo, né? Amor meu. A gente tá esperando um pequenininho aí de 5 meses, o Pedro. É seu primeiro filho? Obrigado, primeiro. Cara, é pai velho, né? Ele tem 48. Ser pai é dureza. Mas vai dar tudo certo. Então, mandar um beijo pra minha família. Sempre que eu acho que a base de tudo é a família. Hoje, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho Klaus, a minha cunhada, a Laísa. Tem outra cunhada também. Eu não queria mandar um abraço, mas a Viviane me obrigou, então mandar um abraço para Valmara. Sou obrigado. Então, é brincadeira. Eu também gosto. Minha cunhada é gente boa pra caramba, mas longe. Não, eu tô brincando. Então, mandar um beijo para todos eles. Dizer que eu amo todos eles. E obrigado, de verdade. Eu gosto muito de falar. Se deixar, eu fico 2, 3 horas, 4 horas falando. Pô, isso Não, pra isso gente que é a gente ótimo. gosta. Assim que a gente gosta. aí. Obrigado novamente, de verdade. Agradecer também, tá, Fábio, você ter topado. Puta história foda. Sempre vi o Stone. Nunca fui, confesso, mas sempre morei na Vila Prudente muitos anos, passava em Tá frente. convidado, Eu falei, por caralho, favor, um dia eu vou por nesse favor. bar aí, vou conhecer, convidado. mas demorou, vou sim. O Will te E- leva, ele demorou. conhece todo mundo. E eu sei que tem muita história ali, são 20 anos. Parabéns pelos esses 20 Obrigado, anos. Eu sei que obrigadão. pelo que você contou pra gente não foi fácil. E desejo todo o sucesso do mundo, que seja só o começo e que você conquiste muitas coisas aí na sua vida. Demorou? Muito Obrigado pelos presentes aí, a gente fica Opa. feliz pra caralho. Não é todo convidado que traz presente, quando tá, a gente fica feliz pra caralho. Não, já fica a dica, viu? Fica a dica pra tudo. Quem vier, traz um presente. É um presente pra gente botar no cenário. É. E é isso, cara. Então, vamos colar lá, conhecer lá. Por E favor. Vamos se De ver mais verdade, vou vezes ficar muito aí. contente, de Demorou, verdade. então. Quer deixar suas redes sociais, o Instagram do Stones também? Bom, o quem seu? quiser conhecer um pouco mais de Stones, Stones Underline Bar, Stones Music Bar, no Instagram, Facebook. Ele é linkado no Facebook hoje em dia não acessam muito. Sim. Não vou dizer minhas redes, é um Fábio Paiva, Paiva Stones, né? Mas cara, eu vejo muita coisa, mas eu não posto muita coisa. Sim. Eu já tomo muita bronca que eu deveria postar mais, mas eu não posto muita coisa, eu sou meio relapso com isso, né? Relaxado. Mas eu vou melhorar. Então, quem ver alguma coisa minha a mais, lá pode seguir. Mais Stones Bar, tá lá, página, tem quase 85 mil seguidores, tá bem legal. Então tem muita informação sobre o bar. Quem quiser conhecer, por favor. Quais são os dias que A funcionam? gente abre Você de quinta a sábado. Quinta, sábado? Quinta, sábado, quinta-feira, banda tributo, né? Banda cover específico. Então, sempre 2 bandas. Começa a partir das 9h30. Tem um VIP até as 9h30. É o merchan. Sexta e sábado, bandas cover. As melhores bandas covers da noite de São Paulo. As grandes bandas, excelentes músicos. Puta som de verdade. Então, sexta e sábado, a partir das 10 horas da noite. Fechou. Quem quiser conhecer, assim como esses dois, Vamos lá. apareçam lá, por favor.
Eu moro perto ali, moro ali na Vila M, um pouco mais pra cima ali. Caramba, perto do vocês são caminho da- vizinhos de lá e não, pai. É muito. Não, é muita cabeça. Os caras, não, É que a gente queria te conhecer primeiro. Eu moro em Manaus, não, eu moro em Santa Catarina. Não, o cara mora do lado, a 2 quilômetros, dá pra ir a pé. Pô, por favor, apareçam lá, a de gente vai verdade. Beleza. E, Rafa, aquele É recadinho isso. final. Encerrando. Queridão, obrigado. Mais um episódio. Eu que agradeço, Fabião. Obrigado mesmo aí. pela presença. Ó, o Buiu aí, também que tá muito aqui, ó. feliz. Buiu aí. Ah, nosso- obrigado, Buiu. É, o Buiu que fez a Fez a ponte, Fez né? a ponte aqui Todo pro mundo Fábio montou Ventura. nele. Por isso que ele tá meio corcunda. O Buiu foi a ponte, todo mundo passou por cima dele. Mas é isso, galera. A gente encerrando mais um Dona Mara Cash. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Não consegue assistir o episódio, você consegue ouvir lá enquanto faz suas coisas. Deixa o like, compartilha, tá? O vídeo se você gosta do nosso trampo. Tem nosso QR Code também, você que gosta, acompanha nosso trampo. Não é fácil trampar com o YouTube e fazer conteúdo, então toda ajuda é sempre bem-vinda. A gente fortalece muito a gente. E tem o canal de cortes, né, Pimentinho? Isso, Rafoca, você esqueceu do canal de cortes hoje, hein? Tem Tem nosso canal de cortes ali, Dona Mara Cortes pra sair da Oficial. rotina, né? Tudo a mesma coisa. Vamos fazer um pouquinho diferente, né? Então, tem nosso canal Dona Mara Cortes Oficial. Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá, separa os melhores momentos, os melhores cortes, pra você conseguir aí tá assistindo nosso conteúdo aí na internet, aí ver nossos episódios aí, nossa galera e os nossos convidados. É isso aí. Lembrando também que finalizando aqui já vai estar disponível já no canal Dona Mara Cortes Oficial, os cortes aqui com o Fábio Stones. E é isso aí, Rafa. É Fábio, isso. novamente agradecer aí pela Muito presença. obrigado. Muito obrigado pelos presentes. A gente vai ver um lugar especial aqui pra gente estar colocando do quadro do Stones. E é isso aí, É isso. né, Rafa? Valeu, galera. Falou!